Alô! Tô aqui hoje em mais um vídeo dessa série de 80 vídeos para celebrar os 80 anos da UBC, ó. Tô aqui, canetinha, que aliás já vou dar pro meu convidado, Marcelo Soares. Opa. Essa água também é sua, garrafinha brinde, irmão. Olha, mais uma pessoa que eu admiro de longe, que a gente se conhece en passant. E que prazer ter você aqui, viu? O prazer é meu. Obrigado. Mesmo, de verdade, assim. Valeu. Aí eu vou te perguntar o que eu pergunto pra todo mundo, que é tipo, como que ela chega até ti, a música, antes do negócio? Essa ampulheta aqui é só pra responder essa pergunta ou é pra... Não, pô, aí vou... Cara, ó, a música... É curioso, né? Eu lembro assim de... Eu nunca... Na infância eu não lembro de ter música demais na minha casa. Mas eu lembro ao mesmo tempo que o primeiro disco que eu lembro de ter ganhado, eu próprio, que eu pedi e ganhei, foi o Double Fantasy de John Lennon, logo depois da morte dele. Que ele tinha acabado de morrer, então era notícia em tudo quanto é lugar, eu tinha 10 anos de idade, falei, caramba, o que é isso aqui? Deixa eu entender o que as pessoas tanto estão falando sobre isso. Claro que com 10 anos de idade eu acho que já tinha até ouvido alguma coisa de Beatles, mas meu primeiro álbum foi aquele. E foi um processo muito louco, assim, de ouvir coisas e de aprender coisas. Dos 10 aos 14, eu mergulhei, assim, em alguns lugares diferentes para finalmente aterrissar no rock. E virei um roqueiro daquele dos mais fiéis e preconceituosos que você pode imaginar. Preconceituoso musicalmente falando, obviamente. Aquele momento que a gente não gosta, a gente acha horrível. Só nas opiniões de só gosto de rock e não gosto de mais nada. O que você amava, assim? Ah, cara, as grandes bandas pra mim eram, até hoje, Led Zeppelin, The Who, Deep Purple, eu via muito Deep Purple. Mas na verdade aí o leque foi aumentando muito, aí fui cair no progressivo, cair no rock mais pesado, mas muita coisa antiga também, né? E aí em 85 veio Rock in Rio, que também foi uma outra revelação. Você ali. Fui, tava com 14 anos, assim, eu com 14 anos pra conseguir ir no Rock in Rio, era tipo, mãe, quero ir no Rock in Rio. De jeito nenhum, pô, mas eu preciso ir no Rock in Rio, porque tem os Scorpions, que eu queria, tava tocando Still Love You, bombando, eu adorava Still Love You. E no final das contas, eu fui no Rock in Rio, minha mãe foi junto, meu pai foi junto, minha irmã menor foi junto, então foi família toda praticamente pra me levar pra ver Scorpions e AC/DC. O lance era as duas bandas, né? Era o dia que a gente foi, aquele famoso dia 15. Então, cara, foi muita... E aí eu mergulhei muito fundo mesmo nisso, mas assim, no rock. E a ponto de... E aí teve uma coisa que na minha vida foi absolutamente transformadora, que foi sair de uma escola tradicional. Tradicional, assim, estudei uma parte da vida em escola pública, mas aquelas escolas caretas, né? E aí sai de uma escola razoavelmente careta para ir pro Cefet no segundo grau. E o Cefet é tudo menos careta, né? Ninguém tá nem aí pro que você tá fazendo durante a aula, se você tá na aula, se você não tá na aula, se você tá conversando fora da turma, se você tá faltando. Então aquilo pra mim, de novo, isso aí eu também tinha 13 anos quando eu entrei no Cefet. Então a escola que o Cefet foi pra mim, com 13 anos de idade, foi muito mais uma escola de vida e de cultura do que a escola acadêmica mesmo. Que no Rio? A escola técnica, né? O Centro Federal de Educação Tecnológica. Famosa Escola Técnica Federal ali no Maracanã. Eu morava ali pertinho. E era tão legal viver aquilo, porque ali eram as grandes... Tinham várias tribos diferentes, que todas elas eram muito preconceituosas, mas todas conversavam e se provocavam ao mesmo tempo. Então tinha a tribo do progressivo, a tribo dos bitomaníacos, a tribo da MPB, a tribo do rock pesado, a tribo de sei lá mais o que. E era muito rico isso, porque isso eram crianças, adolescentes de 13 até 18 anos, e como sendo uma escola técnica, formadora de técnicos, muito democrática. Eram crianças ou adolescentes vindos do Rio de Janeiro inteiro. Absolutamente do Rio de Janeiro inteiro. Muita gente da Baixada, muita gente de fora da cidade, muita gente que vinha para lá porque era uma formação importante para quem queria uma carreira técnica. Então, o background de todo mundo era muito diferente. Então, era muito legal ver o quanto que quase todo mundo ali estava descobrindo música de uma maneira diferente, todos com as suas manias e os seus preconceitos, mas ao mesmo tempo todo mundo a fim de dividir as descobertas.
E essas coisas eram muito legais. E aí, a partir daí, ali mesmo, sabe, aí aquela coisa, faz banda, comecei a tocar bateria, e aí entrei em banda, e aí a gente tocava, banda de cover, chegamos uma época a compor alguma coisa, só brincadeira, nunca nada aconteceu e nunca nada foi pra lugar nenhum. Mas, assim eu fui até, sei lá, até 30 e tantos anos, tocando fazendo banda de cover, tentando compor alguma coisa, só para tocar para amigos, basicamente. Então, descoberta com música foi assim, mas curioso. E aí, já a gente entra como é que eu acabei trabalhando com música, porque é curioso porque, para mim, música sempre foi só diversão. E trabalho, para mim, era uma obrigação de onde eu não iria nunca conseguir extrair nenhum tipo de prazer. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Olha só. Pra mim era muito claro. Eu sempre fui meio precoce, meio objetivo demais nas minhas coisas, sou Gêmeos. E então tinha uma coisa que era assim, eu entrei no Cefet porque os meus pais tinham uma justa preocupação comigo de querer me encaminhar no futuro. Então, teoricamente, eu sairia dali como um técnico de eletrônica. Mas, assim, não fiz tudo lá, menos aprender eletrônica. Aí, dali, eu fui para a UERJ estudar comunicação. Me formei com 20 anos de idade. Aí, entrei... Mas, assim, tudo muito, muito objetivamente do tipo, preciso seguir a minha vida, preciso seguir a minha carreira. Aí, entrei... pouco tempo depois entrei para ser trainee da Ambev, antes de virar Ambev, da segunda turma de trainee lá da Brahma. Então, assim, foram conquistas que foram acontecendo de uma maneira ou de outra, mais ou menos, sei lá, naturalmente ou casualmente, de alguma forma. E é muito curioso que é o seguinte, eu nunca tive nenhuma ilusão, ou talvez ilusão agora nem era ilusão, na verdade, mas eu nunca acreditei que eu conseguiria de verdade ter prazer no meu trabalho. Para mim era muito lógico isso. Eu vou trabalhar sem prazer, de preferência com algumas pessoas que eu gosto, fazer algumas amizades aqui para também não ser um negócio tão horroroso assim, ganhar o máximo de dinheiro possível para poder, quando eu não estiver trabalhando, gastar o dinheiro que eu ganhei e me divertir fazendo o que eu quiser. Viajar e comprar CD pra caramba, vem ir esse pra pensamento show. da educação Cara, que você teve? Não sei. É porque eu acho que eu achava tudo tão chato que eu falei, impossível. O que eu sempre gostava de fazer? Eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de esporte. Mas nunca entendi que essas coisas eram opções reais de carreira. E aí talvez sim tivesse uma coisa que de uma maneira ou de outra eu absorvi do contexto, que era, caramba, a vida é difícil, eu não posso simplesmente... eu tenho que buscar um caminho que talvez seja o caminho mais seguro de conseguir sobreviver, subsistir economicamente. Assim, minha família era realmente família de classe média, nunca teve muito dinheiro, então... e depois a vida foi muito curiosa, porque a vida mudou positivamente para muita gente, para minha mãe especialmente, para mim depois, mas a nossa raiz era uma raiz muito simples. Então, e eu sempre fui muito pragmático. Então, assim, o conceito de tentar fazer alguma coisa em arte do zero, e também, assim, vamos considerar que eu nunca tinha percebido em mim nenhum talento especial. Se eu fosse um mini gêniozinho, teria sido mais fácil, mas não era nem o caso. Então eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Tinha música na tua casa? Assim, era uma casa musical? Não, artística? Então, cara, normal. Não era assim não era que toda hora eu tava tocando música. Eu tenho umas memórias assim da gente viajar e numa época também, acho que começo da década de 80, fim de 70, sei lá, meus pais botarem Dona Summer direto no carro. Tem umas memórias assim meio aleatórias. Claro, muita trilha sonora, né? Aquelas coisas. Quem não viveu década de 70 e 80 sem ter vários LPs, vinis de trilhas sonoras da Som Livre em casa, né? Exatamente. Então tinha Escalada, Estúpido Cupido, isso pra mim foram os mais marcantes ali na época. E eram grandes coletâneas, né? Mal ou bem era o que estava acontecendo, né? Exatamente isso. Então, quer dizer, era esse negócio. Até muito, relativamente tarde da minha vida, estava tudo muito compartimentado, assim, sabe? Tinha o compartimento do trabalho e tinha o compartimento da diversão.
E eu conseguia viver muito bem com isso, sabe? Muito bem com isso, sem ter muita esperança de Não que isso fosse sofria. mudar. Pra você era isso, não né? sofria, não sofria não. Não sofria não, porque cara, na verdade, eu me sentia muito sortudo de ter um emprego na Brahma e depois na Ambev. Cara, porra, quantas pessoas queriam ter aquilo que eu estava tendo? Né? Com 21 anos de idade, entrar numa carreira promissora, virar gerente da Brahma, Ambev, com 20 e poucos anos. Cara, era muita coisa. Então, como é que eu vou reclamar daquilo? E achava que era natural, então tava bem, tava tranquilo, tava bem. Tocava na minha banda de vez em quando, encontrava os amigos, ia pra show, gastava meu dinheiro comprando CD. Então era isso, cara, era isso. Apaixonado por música, mas a música na caixinha do prazer, né? Exatamente. Mas como que você... Qual é a primeira coisa que acontece no meio desse caminho que vai te levar pra música? Então, a primeira coisa foi muito tempo depois. Porque assim, foram 8 anos na Brahma. No meio desses 8 anos aí eu fui para também sempre naquela coisa, na busca do pragmatismo. Tô na Ambev, uma empresa com um nível de cobrança muito alto. Eu me sentia absolutamente à altura daquela cobrança, mas eu tinha me formado em comunicação. Estava trabalhando em logística, numa empresa muito focada em finanças. E eu percebi, bom, eu preciso fazer uma correção de percurso aqui, preciso fazer um curso que me dê uma base de finanças maior para eu falar num nível, ou pelo menos, não é nem falar no nível mais alto, porque eu até achava que eu estava falando num bom nível com as pessoas, mas sempre tinha aquela coisa, cara, preconceito. A gente vai voltar no tema preconceito algumas vezes. Tinha um negócio que era, de vez em quando eu estava tendo uma discussão sobre a qual eu estava certo com o diretor da empresa, mas sempre virava, qual é a tua formação? Aí eu falava, comunicação. Tá explicado. Cara, assim, mas assim, de graça. Eu estava certo, mas o cara mandava... Eu falei, cara, eu vou ter que viver com isso o resto da vida, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu agora quero fazer um MBA. E aí eu fui fazer um MBA de finanças em Nova York, né, no IU, que era só o melhor MBA de finanças do mundo. Então, tá bom, vou lá, fiquei 2 anos ali, voltei pra ninguém nunca mais me dizer que tá explicado. Agora não, essa explicação... E você voltou pra mesma empresa? Voltei, fiquei mais um anozinho ali. E teve alguma discussão com esse cidadão aí? Não mais. Aí era... Ele olhou assim, pô, agora ficou ruim. Aí não mais. Mas é curioso, aí dali... fui pro mercado de telecom, fiquei um tempo com telecom, já foi uma mudança bem grande de bebida para telecom, fiquei alguns anos em telecom, morando fora do Rio um tempo também, e aí chegou um ponto da minha vida, isso aí eu estava trabalhando desde 91 até 2003 mais ou menos, 12 anos praticamente sem parar. Aí chegou um ponto da minha vida, eu falei, caramba, agora ficou chato para mim. Tava numa empresa que falei, agora eu não aguento mais não. Aí pedi demissão, fui para casa, fiquei um tempo parado. E quando voltei para Globo.com. E, cara, são aquelas coisas assim que se você tem que saber quem você ouve e tem que saber quem você não ouve. Eu tava, nesse tempo parado que eu fiquei, entrei fiz uma consultoria de headhunting, uma pessoa de recolocação, uma pessoa que estava me ajudando a me recolocar. E surgiam algumas coisas que não me interessavam e de repente surgiu uma proposta da Globo.com. Aí eu conversando com a pessoa, acho que eu vou para Globo.com. Ela vira pra mim, por que você vai pra Globo.com? Empresa pequena, empresa não tem nada pra te oferecer, você tem um currículo bom, você pode ir pra lugares maiores e tal. Não, vou pra Globo.com porque pela primeira vez tem alguma coisa que soa minimamente mais perto dos meus interesses. Minimamente tá me aproximando de uma indústria de cultura e entretenimento que me interessa. Então deixa eu ver qual é. E fui pra lá, foi em 2004, fiquei ali 3 anos e ali na Globo.com, os meus projetos ali eram, como eu vinha de telecom, eu estava chegando na Globo.com com o objetivo era transformar conteúdo da Globo em serviço para celular. Então era fazer esse contato ali de celular com conteúdo de empresa de comunicação, né? E uma das coisas que um dos projetos que a gente tinha era o projeto de ringtone. Na época em que ringtone era um enorme business, né? No Brasil tinha força pra caramba, né? Muito, muito, muito. E em vários níveis, foram várias evoluções diferentes do ringtone. E nesse projeto de ringtone, eu tinha contato com a Som Livre. Eu comecei a conhecer algumas pessoas da Som Livre. No momento em que a Globo.com deixou de ficar legal para mim, porque deixou de ficar legal,
Eu falei, quer saber, cara, eu vou buscar alguma coisa fora. E aí deixa eu ver aqui se tem alguma coisa na Som Livre. De onde vinha essa inquietude, assim, de falar, não dá mais pra mim? Eu acho que era um pouco porque ao mesmo tempo que eu sempre tive esse lado meio pragmático que eu te falei, acho que eu também sempre fui muito seguro dos meus movimentos e da minha capacidade profissional. E então nunca tive medo de ir por caminhos que eu conhecia. Da mesma maneira que se eu não queria, por um lado, buscar uma carreira em artes, porque eu não me garantia ali, eu estava muito tranquilo em buscar uma carreira em negócio em qualquer lugar, porque eu me garantia muito. Então eu não tinha o menor problema de sair de uma empresa, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir uma posição tão boa quanto depois. E às vezes era um pouco disso. E assim, a minha relação eu sou uma pessoa muito fechada. Na entrevista é difícil de você perceber, mas eu sou uma pessoa muito fechada, eu sou uma pessoa muito introvertida, que às vezes eu até passo como arrogante, passo como metido, que eu não sou. Mas eu sou realmente muito, muito tímido e introvertido em vários momentos. Então isso sempre me prejudicou em algumas relações internas corporativas e acabava me colocando em umas situações que eu via que não estavam legais. Porque, sei lá, acho que a pessoa não está me entendendo, então eu que não estou entendendo a pessoa, não está legal para mim, então eu acho que vou precisar procurar um outro negócio. E nessa época, aí eu tive uma proposta da Coca-Cola, que era meio que mais do mesmo, né? Era voltar para trabalhar com bebida. Eu falei, não quero isso. Não quero de novo esse negócio. E aí foi quando tinha esse contato na Som Livre, tinha o presidente da Som Livre na época, que era o Gustavo Ramos, a gente tinha um amigo em comum, e aí eu falei, cara, vou atrás do Gustavo, porque vou assediar o Gustavo até ele me fazer uma proposta, porque eu quero tentar esse negócio. E aí eu fui atrás dele, e de novo, consegui a proposta. Ele próprio me perguntou, por que você quer a proposta? Você só quer a proposta para se valorizar na Coca-Cola, ou você de verdade, você tá querendo vir para cá? Eu falei, não, cara, eu quero ir para aí. E engraçado é o seguinte, poucas pessoas acreditavam nisso. Aí foi um outro momento em que, de novo, você tem que ouvir as pessoas que tentaram me ajudar legitimamente quando falaram essas coisas. Eu não tenho nenhum problema com isso, não. Mas é muito curioso como às vezes você tem que saber você tem que saber ouvir e saber o que você faz com o que você ouve. Então, nesse momento, eu ouvi muitas vezes, você tá maluco, cara? Você vai sair você vai largar uma proposta Coca-Cola para ir para Som Livre, a gravadora acabou. Isso era no auge do digital, da pirataria digital, era 2007. Pô, aí é um momento tristeza absoluta, exato, né? Exato. Você então, sabia o que estava acontecendo na indústria fonográfica? Você acompanhava? Lógico. Não, eu sabia assim que eu tinha recentemente comprado um iPod onde eu só colocava um MP3 baixado em BitTorrent, né, cara? Porque é o que todo mundo fazia. Todo mundo fazia. Não tinha outra opção. Não tinha mesmo. Não tinha outra opção. Você não tinha iTunes, você não tinha uma forma legítima de comprar música. Aí você tem aquele aparelhozinho lindo, que era o iPod, que você queria, tava louco pra usar aquele negócio. A única maneira que tinha de botar coisa dentro era botando coisa pirata. Então era uma loucura, porque foi o único momento, talvez uma das poucas indústrias do mundo, em que o produto ilegal era mais fácil de usar e era mais... Era melhor do que o produto legítimo, né? Então eu sabia perfeitamente isso. Mas você fazia o raciocínio do homem de negócios... sabendo do que estava acontecendo? Não. Aí já era completamente diferente. Aí já era. Pô, isso então foi 2007, então eu tava trabalhando há 16 anos já, com coisas que não me davam nenhum prazer especial. Aí eu falei assim, cara, putz, ir de novo para uma multinacional para tentar, sabe, ficar ralando e provando valor e, sabe, lidando com chefes que eu não conheço, fazer tudo igual, da mesma maneira, de novo. Agora eu não quero, não. Deixa eu tentar um negócio diferente. Pô, mas a gravadora tá acabando, cara. Por que não faz isso? Isso é o que vai estragar a tua carreira. Não quero saber, cara. Eu gosto de música pra caramba, nunca consegui trabalhar com música. Deixa eu ver qual é. E fui, desse jeito, assim. Deixa eu absolutamente ver qual é. Aí o Gustavo falou, olha, eu tenho essa posição aqui na editora, a editora da
da Som Livre foi vendida há pouco tempo para a Warner Chappell, tinha sido vendida um ano antes para a Warner Chappell, então tinha sobrado um catálogo muito pequeno da editora e uma pessoa trabalhando na área. Aí ele falou, ó, tem essa posição aqui, você quer lá tentar reconstruir esse negócio? Eu falei, pô. Então eu cheguei lá, eu com uma pessoa trabalhando comigo. Uma pessoa trabalhando comigo na minha equipe. E eu lembro bem que a meta do primeiro ano, não lembro tão bem assim, mas a meta do primeiro ano ou era 400 ou era 700 mil reais de faturamento que a gente tinha que chegar. Acho que era 700. Primeiro faturamento do ano tinha que ser 700 mil reais. Pra você ver o tamanho que o negócio tinha. Era muito pequeno. Pra quem tá lendo hoje as notícias de catálogo sendo vendido por não, mas milhões, era de fato, a gente estava reconstruindo uma coisa que tinha sido recentemente vendida, né? E, cara, eu não sabia nada. Eu não sabia a diferença de o que era direito autoral, não sabia o que era direito conexo, não sabia absolutamente nada quando eu cheguei. Mas ao mesmo tempo cheguei com uma vontade de aprender enorme, cheguei com uma disposição enorme de trabalhar esse mundo novo, de conhecer essas coisas novas, completamente empolgado com as descobertas, sabe, com estar trabalhando com pessoas ouvindo música nas suas mesas de trabalho, porque o produto era a música, então as pessoas estão ouvindo músicas que não foram lançadas ainda, estão conversando com artistas. Você sentiu a energia do ambiente de trabalho completamente diferente. Eu lembro que o primeiro artista que eu conheci foi o Fagner. Me chamaram na sala do gerente artístico na época. Vem aqui, aí era o Fagner que tava lá. Cara, aquela coisa de se ficar assim meio aturdido na presença de uma celebridade, né? E era tudo muito diferente. Então, mas ao mesmo tempo, isso me trouxe uma energia e uma satisfação e a certeza de que sim, dá para trabalhar com prazer, que era completamente desconhecida para mim. Deve ser um baque, né? Falar assim, dá para trabalhar sendo feliz, muito, né? Cara. E sabe qual era a impressão que eu tinha? Eu fiquei com a impressão clara do seguinte: de toda essa maneira, com esses caminhos tortos e com todas essas curvas e retornos, etc., eu fiquei com a nítida impressão seguinte: até hoje, nesses 16 anos de carreira, eu trabalhei e me preparei para chegar aqui. Porque aí eu entro ali, e você sabe disso, esse mercado da música foi sempre um mercado baseado muito na experiência e na intuição. Não era um mercado não era uma indústria, um mercado que repleto, com todo respeito falo isso, tá? Mas repleto de executivos que se prepararam anos para atingir, para exercer uma determinada função. Então, quando eu chego ali, conheço nada do negócio de música, mas conheço muito de negócios. Conheço muito vinha de uma experiência de Brahma, passando por planejamento de marketing, passando por logística, passando por finanças, serviços de valor agregado em todas as empresas onde eu participei. Então eu tenho esse conhecimento, essa bagagem, e agora estou disposto a entender como funciona o negócio de música e começo a perceber que eu consigo aplicar várias das coisas que eu aprendi antes na escola e na empresa e no trabalho, né? Consigo aplicar isso nesse mundo da música. Foi uma descoberta muito interessante, porque eu comecei a perceber que eu conseguia fazer algumas coisas com bastante facilidade, que os resultados começaram a vir com muita facilidade. Qual era o desafio que te deram, além da meta de faturamento? Assim? Não, primeiro era só esse. Era curioso que é o seguinte, vou falar várias coisas daqui a pouco. Era tipo criar mais catálogo? Não, porque você conseguir mais faturamento, basicamente era trazer mais autores, trazer mais catálogo, trazer mais músicas, né? Eu vou começar a falar coisa, daqui a pouco vai ter gente reclamando comigo. Mas é muito curioso, porque a gente conseguiu. Porque ao mesmo tempo tem isso tudo que eu tô falando, né? Que é sobre a teoria e sobre a preparação e sobre esse estofo acadêmico, teórico, seja o que for. Mas ao mesmo tempo tem uma outra coisa, cara, que é esse negócio, seja na editora, seja na gravadora, esse negócio de música é um negócio humano. É um negócio absolutamente humano, de relações humanas. É um negócio onde uma das questões mais importantes é o respeito e a atenção que você dá para as pessoas. Então, assim, a gente
começou ali em alguns meses a gente conseguiu contratar alguns catálogos importantes e conversar com algumas pessoas importantes e trazer esse resultado muito rapidamente. Aí, de novo, um dia o Gustavo me perguntou, mas o que você está fazendo de diferente para estar crescendo assim tão rapidamente? Falei, Gustavo, você está fazendo diferente, cara? Tô atendendo o telefone. Porque as pessoas que me ligam, pô, onde eu tô ninguém me atende, onde eu tô ninguém fala comigo, onde eu tô não consigo falar com ninguém. Uma coisa simples, dar atenção. Atender, porque falei, nossa, pô, fiz MBA lá, estudei sei lá o quê, trabalhei sei lá onde, mas o que fez muita diferença nesse primeiro momento foi atender o telefone, foi conversar com as pessoas, foi dar atenção. Isso é o que fez a diferença imediata, foi essa. E deixar os seus autores mais felizes, né? Cara, você nem sempre consegue fazer tudo que ele quer. Em geral, você não consegue fazer tudo que o autor quer. Em geral, você não consegue fazer tudo que o artista quer. Mas você deixar ele perceber que você está legitimamente tentando e que você está legitimamente preocupado com a carreira dele, e que você não acha que ele é só mais uma pessoa que está ali para quando você puder dar atenção, não. O negócio você precisa realmente fazer o seu melhor, e é importante garantir que a equipe faça o melhor, né? Porque são vidas de pessoas que estão ali colocadas pra gente, né? Muitos sonhos e expectativas, né? Então foi muito por aí, sabe? Esse começo foi bem assim. E o lado do businessman, assim, o que você acha que você colocou na editora que foi... Cara, assim, ali, nesse começo, eu não sei nem te apontar grande coisa não, sabe? No começo ali talvez tenha sido um pouquinho de planejamento de médio prazo, de mostrar, olha só, a gente vai precisar gastar esse dinheiro aqui com alguns investimentos, mas o objetivo é chegar ali. Então, para dar um pouco de segurança para o meu chefe de que os investimentos que a gente estava fazendo teriam um retorno, não eram investimentos a fundo perdido, não eram investimentos de alto risco e tal. Porque é bom lembrar, nessa época, era uma época que o Gustavo tinha chegado lá e o Roberto Pinheiro antes dele, com o objetivo de fazer uma reestruturação grande na Som Livre, exatamente nesse momento em que o negócio estava encolhendo muito. Ainda era uma empresa com muitos custos, ainda era uma empresa com uma situação financeira um tanto desequilibrada. Eles chegaram para fazer um trabalho brilhante de organizar esse negócio. Então, quando eu chego na editora e falo, olha, eu preciso desse tipo de investimento, eu preciso justificar por quê e o que eu pretendo fazer com esse investimento. Então, acho que foi talvez essa tenha sido a parte mais importante desse lado de negócio ali naquele momento. E o que você aprende nesse processo, assim? Porque eu acho que tem a intuição, né? Não dá pra não ter a intuição no negócio da música também, né? Sim. Qual foi a primeira coisa que aconteceu ali que você falou assim, porra, cara, legal, eu acertei nisso aqui? Eu acho que veio depois. Eu acho que veio depois. Foi um pouco depois disso. Porque ali, de novo, ali era um trabalho muito, muito pesado, mas ao mesmo tempo de muito corpo a corpo mesmo. Onde eu acho que não sei se tinha nesse momento, não sei se tinha muita intuição não, sabe? A gente estava indo atrás de conversar com pessoas que a gente acreditava que podiam trazer com quem a gente conseguiria trabalhar e trazer um catálogo importante pra gente chegar onde a gente queria, né? Então, assim, alguns dos primeiros contratos que a gente fechou, talvez o primeiro ter sido com o Bernardo Vilhena, aí logo depois o próprio Fagner, primeira celebridade que eu conheci na minha vida de Som Livre, levamos ele pra lá e começamos a editar as obras dele. Então, a gente estava muito mais concentrado ali em nomes já comprovados, de talento comprovado, do que necessariamente nesse momento em buscar novos talentos. Só que esse negócio mudou muito rápido, né? Essa história mudou muito, porque aí depois veio isso aí, de novo, foi 2007, o Gustavo que tinha me levado, logo depois saiu da Som Livre, eu tinha vindo da Globo.com, o Gustavo foi pra Globo.com. Aí, nisso, teve uma reestruturação na empresa, assumiu a presidência da empresa o Leonardo Gunning, que era o diretor financeiro do Gustavo. Nesse momento, eu assumo algumas outras áreas, e aí, além da editora, eu peguei, na verdade, uma diretoria de novos negócios. Além da editora, incluía a área de execução pública, uma área de projetos especiais, tinha uma área ali de licenciamento que era diferente, e, especialmente, uma coisa, que isso também, uma idealização ali na época do Gustavo, que foi o Som Livre Apresenta. O Som Livre Apresenta que se transformou
No no Slap. E, cara, aquilo foi muito legal. E ali sim veio um pouco eu não sei se a palavra é exatamente intuição, mas ali um pouco ali começou a vir para mim aquela sensação de descobrir talentos, de encontrar. Descobrir não é necessariamente, não estou trazendo o mérito para mim, mas é de ser apresentado a talentos. Porque, de fato, assim, nunca fui eu que cheguei lá para dizer, pô, isso aqui é incrível. Mas ser apresentado a talentos, se saber reconhecer ou o talento, ou então saber dar uma chance para aquilo que você tá, para aquilo que as pessoas estão te dizendo, olha, eu acredito nesse artista, ou porque o próprio artista te fala. Isso foi muito legal. Então, assim, num espaço muito curto de tempo, e de novo, lembrando que isso ali era num momento ainda de muito pessimismo na indústria. Nesse momento era o Ganem. Eu produzi um disco do Fagner que saiu pela Som Livre nesse momento. Sim, então, foi isso aí. Uma canção no rádio, né? Deve ser, isso aí capaz de ser talvez 2008, não sei. Pode ter sido 7 isso. ou 8. Eu me lembro que o Melvin assumiu também o AIR rapidinho e Numa saiu época, ele foi lá trabalhar com o Slap também com a gente. Verdade. E eu me lembro que era muito legal, porque a gente que... Eu nasci em 73, a gente teve o selo Plug, o selo Epic, esses selos que apostaram em coisas novas, né? E naquele instante só tinha o Som Livre Apresenta, apostando em coisas que teoricamente não tinham gavetas... Exatamente, cara. Exatas, né? E isso era muito legal pra gente. Assim, sem dúvida, foi uma das coisas que a gente fez na Som Livre que eu tenho mais orgulho até hoje. Porque era isso. O objetivo ali era dar uma oportunidade para artistas em quem a gente acreditava, que a gente achava que tinham talento e que mereciam essa oportunidade. Não era uma coisa que chegava assim com o objetivo de ganhar dinheiro, de ter grandes faturamentos, até porque, de novo, era um momento muito ruim da indústria. Então a gente sabia que isso levaria uma boa notícia que a indústria precisava. E a gente meio que virou referência na época, assim, sabe? E, assim, referência simplesmente porque a gente estava lançando nomes que estavam fora dos holofotes. Cara, os nomes mais diversos, mas era o Jonas Sá, era o Tom Bloch, era a banda Primadonna, era a companhia itinerante, era a banda da Carol Monte, que era o Irreversíveis, era um monte de coisa legal pra caramba, orquestra contemporânea de Olinda, que era, porra, genial, um monte de coisa muito, muito legal, diferente, Coffee Damu, uma banda dos meninos de Salvador, muita coisa muito legal que a gente conseguiu ali, sabe, juntar e dar um pouquinho de exposição pros artistas. É óbvio, como tudo, a maior parte ali ficou a carreira dessas bandas ficou pelo meio do caminho, porque a vida é difícil mesmo. Mas aquele momento foi um momento muito importante de mostrar, olha, existe existe música muito boa sendo feita no Brasil. E aí vem, ao mesmo tempo, logo depois disso, vem Maria Gadu e Thiago York. Então, assim, toda aquela coisa de que, olha, fizemos isso, mas a gente não tem a menor intenção de criar grande sucesso. E se vier, ótimo, mas o objetivo não é esse. A gente está fazendo isso pelo que a gente acredita nessa arte musical que está sendo feita por esses novos artistas do Brasil. E aí vem Maria Gadu, e aí vem Thiago York. Eu me lembro, só fazendo uma pontuação que eu acho importante, eu me lembro que todo mundo que falava do Slap, que não era Slap ainda, falava assim, cara, é uma operação, eles também não estão prometendo grandes coisas, mas estão prometendo dignidade de construir um catálogo com parceiro, né? Sim. E já era um approach diferente do que tinha antes em todas as gravadoras, que era uma promessa de um grande investimento. Não, era assim, vamos fomentar um catálogo novo de artistas que estão fazendo uma arte verdadeira. E tinha essa coisa de... O Melvin no início, esses discos todos eu peguei um dia lá com ele, depois o Ganem me deu também aqui. Então, realmente é importante bater nisso, porque foi um momento que era uma grande gravadora, né, tipo de um grupo gigante, investindo em coisas que o mercado achava que não eram nem comerciais, né? Sim. Deve ter muita gente ter achado que vocês estavam malucos de lançar um monte de coisas. Claro. Porque o movimento da... Você sentia isso, assim? Ah, cara, eu ouvia mais as coisas boas do que as coisas ruins, mas o movimento era meio contramão do mercado. Porque estavam todas as gravadoras, na verdade, cortando elenco. Tava todo mundo cortando elenco, todo mundo reduzindo elenco, todo mundo rompendo o contrato. Né? E a gente estava tomando o caminho oposto. Mas também, vou te falar que
pra gente era meio fácil. A gente estava num momento em que a gente estava construindo coisas do zero. E outras coisas estavam sendo completamente reconstruídas. Então, não é que a gente vinha com um elenco enorme e no meio da crise a gente precisou reduzir o elenco. Não, o elenco da Som Livre era quase que inexistente, porque a Som Livre não era uma empresa de elenco. Então, era uma empresa de compilação, uma empresa de trilha sonora. Então, construir isso pra gente, assim, acho que foi o começo ali de uma quantidade imensa de boas notícias e de boas decisões que a gente tomou e que colocaram a gente assim na melhor posição possível para surfar uma onda maravilhosa de crescimento que começou um pouquinho depois disso. Então, foi de fato assim, não dá para dizer que foi uma decisão difícil, não, era uma decisão fácil. A Maria acontece nesse estúdio, né? Sim. E é uma história muito engraçada. Não sei se você já viu falando isso no podcast, mas ali era uma sala de TV e o Vidal, que estava sempre aqui, chegou, Clemêncio. Aí ele tava sentado, ele é grandão, né, no sofá, que era aquele sofá ali. Olha isso aqui. Aí mostrou ela cantando naquele barzinho da Barra. Eu ouvi falar, tá bom, Vidal. E ele, quando ele ama o negócio, ele é obsessivo. Uhum. Aí, mas ouve de novo. Aí todo mundo que chegava no estúdio, eu não me lembro quem tava produzindo, ele tava fazendo alguma coisa aqui, que eu não me lembro, tava mixando algum sertanejo, alguma coisa, e aí ele obsessivo com aquele negócio, né? E o Gugu era amigo dela, e aí um dia o Agra chega pra mim e fala, cara, você me empresta o estúdio pra eu gravar uma cantora da Som Livre, que eu vou ser um empresário, não sei o quê. Aí eu falei, empresto, cara. Aí era a noite aqui, veio a Maria Gadu aqui. O Vidal, quando a Maria entra com Agra, eu e o Vidal tinham acabado de sair para ir no show da Playmobil, onde o Gugu apresentaria a Maria pro Vidal. E aí o Martalzinho liga pro Vidal e falou, cara, eu acho que aquela Maria Gadu tá aqui, empresariada pelo Agra. Aí o Vidal falou, não é possível. Foi muito engraçado, porque exatamente nesses dias aí, você estava em que lugar exatamente nesse momento? Pois eu não sei exatamente onde eu estava, não. Quer dizer, eu já estava na frente do Som Livre Apresenta ali, como diretor de novos negócios e tal, mas foi muito curioso porque nesses mesmos dias aí que você está lembrando, umas 3 ou 4 pessoas diferentes, vieram falar da Maria Gadu pra gente, completamente não relacionadas. Mas de verdade, quando a chegada, a apresentação oficial da Maria para Som Livre aconteceu porque o Jaimon Jardim estava fazendo a série Maísa e o Rafael Almeida apresentou a Maria para ele se apaixonou pela Maria e ligou pro Leonardo Gunning para dizer, olha, tem uma menina aqui que vocês têm que conhecer, essa artista vocês têm que conhecer de qualquer jeito. E aí fui eu e Léo Gunning, a gente foi pro evento ali na Casa Julieta Serpa, se não me engano foi ali, um evento de lançamento da série. Nesse evento de lançamento da série, a Maria ia cantar 2 músicas. Aí entra ela de smoking, cabelinho com gel pra trás, então a gente nunca tinha visto a Maria na vida, e canta Nemekitepai e uma outra música. Falei, realmente um negócio impressionante. E dali a gente chamou ela pra conversar e, enfim, e aí fez um contrato muito rapidamente com ela. Ela ainda tinha poucas músicas gravadas, então era tudo, tocou algumas coisas no violão, mostrou pouquíssimas coisas que ela tinha com demo e tal. E a gente disse, pô, isso aí, olha, tá aí um talento pronto para ser desenvolvido, né? Pronto para ser gravado. E aí veio aquele disco que foi uma explosão completa, né? Uma explosão completa. Uma outra coisa que eu lembro bem foi o Vidal me perguntando um dia, pô, Marcelo, acho que tem muita gente me dizendo que não tem hit nesse disco. O que você acha disso? E não era uma opinião dele. Ele estava ouvindo muita gente dizer isso e começou a ficar meio inseguro. Será que é isso mesmo? Será que não é isso? Vidal, é o que é. Se tem hit ou não tem hit, não é a nossa preocupação aqui nesse momento. A gente tem que fazer o disco da Maria, produzido por você. Então, relaxa, cara. Se não tiver hit, não tem hit. Mas esse é o melhor disco que a Maria tem hoje. E é um super disco. Pra mim é um clássico. Pois é. E fomos. E aí veio as pessoas que diziam que não tinha hit, um atrás do outro.
praticamente tudo tocou no rádio ao mesmo tempo naquela época. Óbvio que Timbalaia foi a grande explosão, mas tudo tocava no rádio ao mesmo tempo. Negócio impressionante, espontâneo. E aí, aqui no Rio bate um pouco também com o sucesso da MPB-FM, né? Que era uma rádio super importante, né? Que apostou junto, acho que a Ariane também, Amor. Sim. Foi um momento lindo, né? Aquilo aconteceu. Foi. Eu me lembro do Vidal mixando o disco aqui, cara. Ele tá apaixonado. A gente, todo mundo aqui vendo aquilo acontecer. Foi um momento muito, muito especial mesmo. E era uma época em que essas coisas, esse surgimento de artista parecia estar impossível. Era uma época que parecia que isso não aconteceria mais, né? Porque, de novo, uma época de muito pessimismo, uma época de muita dúvida, muito ceticismo assim, sobre o que pode acontecer no mercado, sabe? E depois eu via muita gente me dizendo, caramba, que legal esse Sucesso da Maria. O mais legal desse Sucesso da Maria é que tá mostrando para todo mundo que ainda tem jeito, que a música não acabou, que os cantautores não acabaram, que tem um caminho aí. Eu acho que foi talvez a maior importância a maior é difícil de ser, mas uma das grandes importâncias desse álbum ali foi isso. Foi mostrar para todo mundo no Brasil inteiro, tem jeito, tem artista novo pra caramba bom por aí. É só dar uma oportunidade, é só botar um pouquinho no holofote que vai rolar. E aí, nesse momento, você tava de New Business, né? Sim. Tem uma troca, porque o Garnin sai uma hora, né? Que eu me lembro que eu acompanhei. Como que você vai se relocando nesse movimento das pessoas que chegam e saem? Isso já foi 2011. Em 2011, aí sim, o Léo saiu, foi tocar um outro negócio dentro da Globo e me apontou para ser o diretor-geral da empresa naquele momento. E aquela coisa assim que eu sinceramente não acreditava que ia acontecer, nunca passou pela minha cabeça com uma coisa desse tipo, porque eu tinha ido lá só para cuidar da editora, um negócio que era com uma pessoa só, era isso que eu tinha ido fazer. E de repente, 4 anos depois, eu estava sendo apontado para ser diretor-geral da empresa, mas achava, o presidente da Globo era o Jorge Nóbrega, né, que era o chefe do Léo, que no final das contas ele que tinha que aprovar. Eu falei, pô, alguma coisa vai acontecer, o Jorge vai escolher outra pessoa, vai dizer que não levar Marcelo, o menor fé. Desculpa, não vai ser você, vai ser... Porque a minha vida inteira foi assim, sabe? Sempre tinha alguma coisa que atrapalhava aquele último passo ali de crescimento, não sei. Alguma falta de política qualquer, alguma falta de relacionamento qualquer, não sei. Então eu realmente não acreditava, cara. A tua timidez, quando você entra pra música, é algo que você começa a resolver, assim, ou ela permanece? Não. É porque, assim, cara, a minha timidez é uma timidez meio controlada. Você me bota aqui pra fazer uma entrevista, eu vou falar super de boa. Você me bota pra tocar bateria, não toco mais. Me bota pra tocar bateria num palco pra muita gente, eu toco tranquilo. Me bota pra fazer uma apresentação pra centenas de pessoas, não tem problema com isso. Ela é cotidiana. É social. É social. Ali. Eu te perguntei isso porque quando você sai de um ambiente formal de trabalho e cai num ambiente mais informal, talvez você tenha se sentido mais à vontade nesse dia a dia, né? Pra ser um pouco mais aberto. Sei lá, até que ponto, até certo ponto, acho que até piora um pouco. Porque o negócio que eu absolutamente não sei fazer é o famoso small talk. Eu não sei fazer small talk. E o cara que não faz small talk não faz nada, né? O cara tá sempre mudo, basicamente. Sou eu, não sei fazer small talk. Então, aí pelo contrário, quando você chega num ambiente em que as pessoas são muito, muito soltas, muito extrovertidas e todo mundo é muito carismático e brincalhão e piadista, cara, até certo ponto eu fico mais intimidado ainda. Eu não sou engraçado, eu não sei fazer piada, eu não sou isso. Então, mas é muito legal, cara, porque no final das contas, a forma como, eu acho que até certo ponto, isso deu pra mim, na minha cabeça pelo menos, sabe? Isso deu uma legitimidade maior pra tudo que a gente conseguiu fazer, na minha cabeça. Porque o que a gente fez não foi baseado no fato de que alguém me achava muito legal, ou porque alguém me achava muito carismático, sabe? O que a gente fez foi porque, de alguma maneira, as pessoas confiavam naquilo que a gente estava falando, confiavam naquilo que a equipe tinha para apresentar.
Mas enfim, apesar de não ter acreditado, aconteceu. Aí fui falar com o Jorge, ele falou que era isso mesmo e tal. E em 2011 começou esse ciclo aí de diretor-geral da Som Livre. E aquilo que eu te perguntei lá fora, como que é assumir a presidência de uma gravadora? Pô, Clemente, de música, cara, ainda então, por cima. eu não sei bem como é, sabe? Porque qual é o trabalho do presidente? Eu não sei, eu acho que o trabalho é meio... É a função mais indefinida de todas, né? Você falou bem, ele é a função mais indefinida que tem dentro de uma empresa. Porque... se alguém... Eu nunca vou ser presidente de nada de uma gravadora, mas se me chamassem para ser marketing, eu entendo que seria. Fosse para ser a IR, eu acho que eu entenderia. Tá difícil a IR hoje, com essa quantidade de cenas surgindo ao mesmo tempo, né? Não sei nem se eu poderia fazer isso hoje em dia. Mas presidente... Porque você entra ali, aquilo ali é um monstro, né? Porque tem equipes, departamentos, tem parte financeira, tem parte jurídica, tem logística. Mas eu acho que o grande... Vou tentar dar uma resposta um pouquinho mais objetiva aqui. Eu acho que o grande papel de um presidente, um diretor-geral, que sempre foi meu cargo, é o de ser um facilitador de coisas. Você precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos e ajudar essas pessoas a fazerem o trabalho delas da melhor maneira possível. E, ao mesmo tempo, cobrar dessas pessoas que elas estejam fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Eu sou bastante... as pessoas acho que me veem como uma pessoa muito crítica. Eu, de fato, tenho que admitir, eu sou uma pessoa bastante crítica. Porque... não é nem dizer que eu sou perfeccionista, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa entregar do jeito certo e especialmente nesse negócio. De novo, quando a gente está lidando com artistas, está lidando com autores, está lidando com pessoas que estão com a vida dela inteira, todas as vidas delas ali completamente comprometidas naquele negócio, a gente tem que ser exigente em algumas coisas, sabe? Tem que ser exigente em algumas entregas, tem que ser exigente nas melhores tentativas, de novo, porque com certeza a gente não vai conseguir fazer tudo que o artista quer. Com certeza não vai conseguir. Agora, a gente precisa ter a convicção de que a gente está fazendo o nosso melhor. Tem que ter a convicção de que está todo mundo comprometido de verdade, sabe? E buscando o melhor. E você traz peças novas para essa engrenagem quando você assume, assim? Teve uma mudança significativa ali de equipe, sabe? Porque aconteceu. Porque eu acho que nesse instante, eu acompanhando o Fio de perto, porque o disco foi feito aqui da Maria, e aí eles ficaram sócios, o Gabriel Martal, que trabalhava direto, que eles moravam na minha casa, então eu acompanhei muito de perto, e eu me lembro deles falando que a Som Livre naquele momento era uma turma muito unida, virou uma família mesmo, né? Que são, e o próprio Marcel diz que quando ele entra ali, que ele fala, cara, é um momento mágico que eu vivi na Som Livre, e todo mundo que estava ali acabou saindo para posições de comando em empresas diferentes, né? Então, pois sim, eu sempre achei o ambiente da Som Livre muito, muito legal, mas aí tem uma outra parte da experiência de ser um presidente, né? Você fica muito solitário, especialmente alguém com a minha personalidade, fica muito solitário mesmo. Fica. Assim, eu tinha na minha época de diretor de editora, de diretor de novos negócios, cara, saía para tomar chopp com um monte de gente, encontrava um monte de gente, a gente brincava o tempo todo, falava mal do chefe, tudo isso você faz junto com as pessoas. Quando você vira o chefe... Só dá pra falar mal de Deus, né? Eu tenho meu chefe lá que eu posso falar, mas eu não tenho com quem falar, eu não posso falar mal do meu chefe pro meu funcionário, não posso falar isso. Caramba, é verdade. E é tudo muito mais difícil, porque na verdade entra num ponto em que qualquer coisa que você fala e qualquer coisa que você faz começa a ser visto de uma maneira muito diferente. Não é mais visto com a mesma naturalidade de um mês atrás. O gesto de um presidente no dia a dia significa um monte de coisa, né? Qualquer coisa. Desde abrir a porta para ver o que está acontecendo numa reunião,
até uma brincadeira que você fez, falou alguma coisa num tom de brincadeira e a pessoa levou a sério, acha que você tá dando uma bronca, mas na verdade você estava sendo, sei lá, irônico, brincalhão. Você sentiu essa diferença da amplificação de cada gesto e ação no dia a dia? Não foi da noite pro dia, mas um tempo depois eu percebi que isso tinha acontecido claramente. Claramente acontecido. Mas deixa eu voltar até para o outro negócio que você estava falando. Porque a equipe sempre foi muito boa. E, aliás, um negócio que eu gosto de falar, eu nunca acho que a gente nunca teve família Som Livre, não tem família Som Livre, sabe? Porque é bom não ter família Som Livre porque a gente não precisa viver com o genro chato, com o sogro desagradável, não tem que viver com a nora incompetente, não tem essas coisas. Então, agora, a gente sempre foi um time que eu sempre quis que tivesse as melhores peças no time. E a gente perdeu peças importantíssimas, a gente perdeu pessoas muito boas para vários lugares, porque a gente acabou eu acredito muito nisso, a gente fez as coisas de uma maneira muito diferente, porque tem um negócio que é o seguinte, eu agora acabei de fazer 15 anos de Som Livre. Em 15 anos de Som Livre, é a primeira vez que eu tenho um chefe do negócio da música, que é agora que a gente entrou na Sony. Meu chefe é o Afo Verde, da Sony Latin Ibéria. Isso é o meu 16º. Nos primeiros 15 anos de experiência na música e de Som Livre, eu nunca tive um chefe de música. Então, na verdade, não é que eu tinha alguém me explicando como fazia. Não tinha alguém me dizendo como funcionavam as coisas. Não tinha ninguém me dizendo o que era legal e o que não era legal. Não tinha. Porque nem o Gustavo, nem o Léo Gani, nenhum dos dois também era do mercado da música. Eles vêm de outros negócios completamente diferentes. Então, na verdade, foi tudo do nosso jeito. Eles fizeram da maneira como achavam que tinham que fazer e acertaram em um monte de coisa. E eu fiz da maneira que achava que tinha que fazer. E acertei em umas e errei em outras também. Mas foi sempre criando do nosso jeito. E da mesma maneira, grande parte das pessoas que a gente trouxe para formar a nossa equipe também não tinha essa experiência toda de indústria. Ou tinha uma experiência de outros lugares. Tinha uma experiência, de repente, como produtor, ou tinha uma experiência que muita gente veio de telecom, que era também uma escola boa de profissionais novos ali. E então a gente formou uma equipe muito grande que era, na sua maioria, completamente inexperiente, chegava sem vício, chegava sem nenhuma experiência prévia, e a gente foi fazendo o que parecia fazer sentido. E isso foi uma decisão tomada conscientemente? Falei, vou trazer pessoas que não estejam viciados em como era antes. Olha, eu nem sei se a decisão foi consciente, porque se chegasse alguém na nossa... Não tinha esse nível de preconceito, porque se chegasse alguma pessoa na nossa frente, boa pra caramba, vindo de uma outra empresa, da concorrência, a gente ia contratar. E certamente teve gente que a gente contratou, assim, então também não é que não trouxemos ninguém do mercado, trouxemos gente do mercado, sim, mas muita gente veio de fora, e não é porque era de fora, é porque nas conversas a gente percebia que a visão de fora ajudaria no que a gente precisava dentro. Porque... Faz sentido mesmo, até naquele momento que o negócio se transformando todos os dias, né? Pois é. Então era muito por aí, assim. Hoje, sabe, a quantidade de empresas hoje que são dirigidas, empresas de música no Brasil, quantidade de empresas que são dirigidas por pessoas que saíram da Som Livre é bem grande. É bem grande. Foi o que o Marcel falou aqui, que esse momento tinha uma sinergia tão grande e que ele acha que isso também foi responsável por toda essa história acontecer como aconteceu, né? Qual você acha que é o segredo de ter uma equipe que funcione com essa sinergia? Porque eu acho que faz a grande diferença, né? Quando todo mundo compra a história de estar numa empresa e fazer aquilo com o amor do mundo, assim. Não sei qual é o segredo, mas assim, eu acho que tem uma coisa que é simples pra caramba, sabe? Acho que é transparência, honestidade, justiça, sabe? Ninguém vai dizer que eu não sou crítico, ninguém vai dizer que eu não sou exigente, ninguém vai dizer que eu sou fácil de trabalhar, mas
Mas acho que vai ser, felizmente, acho que vai ser difícil alguém dizer que eu agi de maneira, sei lá, maliciosa ou deliberadamente injusta com alguém. Porque a minha preocupação de ser justo, de ser correto é muito grande. Que não quer dizer que eu sempre acertei, não. Errei pra caramba. Mas agora é um pouco assim de errar e na hora e saber reconhecer que errou e corrigir na hora certa, sim. Nesse momento a gente tá falando de que tá ali o Marcel, que tá todo mundo nessa época, o que? A gente tá falando de 2000 e quanto? Então, agora, se eu tentar me posicionar aqui no tempo, eu assumi a empresa em 2011, quando eu assumi a diretoria de novos negócios, quem assumiu a diretoria da editora foi o Fernando Lobo, que hoje tá na Globo, e o Fernando Lobo trouxe o Marcel para trabalhar com ele. Sim. E aí, o Marcel ficou um tempão lá na editora, fez um ótimo trabalho. Mas isso aí foi... E o Lobo foi pro artístico, né? O Lobo foi pro artístico em seguida. Aí você vê, são esses caminhos, sabe? Que são caminhos muito legais. O Marcel foi pra TV Globo, pra direção artística musical da TV Globo, depois o Fernando Lobo em seguida. O Marcel hoje tá super bem na Warner Chappell, como a gente tem também pessoas ex-Som Livre em praticamente todas as distribuidoras do Brasil hoje são dirigidas por ex-membros dessa turma, ex-funcionários Som Livre. Você se orgulha disso pra caramba também. Em quase todos os casos. Mas é legal pra caramba, cara, porque foi uma escola muito boa, sabe? E mostra, porque a gente conseguiu, e não é só isso, a quantidade de gente que a gente perdeu, porque a gente perde, são talentos importantes. Perdemos gente pra Facebook, Meta, perdemos gente pra Apple. E é muito legal ver que essas empresas estão vendo nos nossos funcionários talentos importantes para a operação deles, sabe? E isso dá realmente uma satisfação. Dá muito trabalho de repor, dá muito trabalho de botar outras pessoas para dentro do mesmo nível, mas ao mesmo tempo a gente tem conseguido. E tem uma coisa também que é de gestão de pessoal ali, que isso é uma coisa que eu aprendi na Ambev, muito legal. Dá o desafio para a pessoa, mesmo se ela não estiver pronta. Se ela quiser, se você acredita naquela pessoa, dá o desafio. A pessoa se desenvolve dentro do cargo. E aí a gente tem, sabe, já tive pelo menos 2 casos, aliás, um até bem recente, de pessoas que em muito pouco tempo foram de estagiários da Som Livre a diretores da Som Livre. Nesse nível, sabe? Coisa de 5, 6, menos de 10 anos. De você jogar ali um lance e a pessoa falar, vou pegar isso pra fazer e fazer direito. Porque era assim, porque de estagiário, tá mandando bem, vai ser contratado, virou analista. Continua mandando bem, virou analista sênior. Aí vai pra coordenador, vai pra gerente, virou diretor. É uma sequência de bons trabalhos entregues que vai dando confiança pra gestão, pra mim, para os chefes dessas pessoas, de promover essas pessoas. E assim, eu acho que uma das receitas de formar talentos é pegar gente jovem e dar oportunidade o tempo todo. E às vezes pegar nem tão jovem assim. Marcel já era meio velhinho quando chegou na Som Livre. Mas a gente deu, sabe... o cara não tem tanto conhecimento desse negócio. Mas ele tem um tremendo talento. Então, dá oportunidade. Deixa crescer. Joga o desafio no colo. Porque a gente acredita que vai rolar. E quase sempre rola. Quando não rolar também, a gente vai e tenta ajusta consertar, ali, né? sabe? Mas eu realmente acho que dos grandes ativos que a gente tem na Som Livre sempre foi equipe. Vem cá, o sucesso do Thiago York, como que foi, assim? Cara, o Thiago foi uma história completamente diferente da Maria, né? Aliás, deixa eu até dizer, porque essa era de ouro do Slap foi uma era que em pouco tempo, só para não esquecer de citar talvez os 4 grandes pilares ali do Slap, que foi Maria, o Thiago, o Silva e o Genesi. O Silva, 4 caras assim geniais que cresceram. Eu lembro de quando entrou, eu achei muito foda o Silva tá ali, porque o primeiro disco era incrível, né? Mas assim, não era comercial, né? Mas era isso, porque não era isso que a gente estava buscando, a gente não estava buscando comercial.
É óbvio que depois, quando você começa a conhecer o artista, porque eu não tenho o menor problema do artista que não quer ser comercial, o menor problema com o artista que não quer ser popular, porque tem espaço para qualquer tipo de artista, e eu tenho muita vontade, muito gosto de trabalhar com um artista com a qualidade artística que ele tenha e com a capacidade de criação que ele tem. Por exemplo, já vou voltar para o Slap. Por exemplo, hoje, um dos artistas que está me dando o maior orgulho de ter com a gente é o Jonathan Fer. O Jonathan é maravilhoso, veio aqui. Então, que cara incrível, cara. Um orgulho de ter ele com a gente é enorme. Agora, tô preocupado se ele quer ser. A gente tem conversado sobre isso, o time está conversando bastante com ele, mas eu não tenho a menor preocupação se ele vai ser comercial, se ele vai ser popular, ou se ele não vai ser. Ele vai ser o que ele quiser ser. O que ele quiser ser, ele vai ser e vai ser muito bom. E na hora que ele estiver pronto para isso. Aliás, sem querer, eu fiz um belo gancho para voltar na sua pergunta sobre o Thiago. Porque o Thiago, quando chegou, o Thiago teve um caminho muito interessante na Som Livre. O Thiago foi descoberto pelo Guilherme Figueiredo, que o Giga, nosso famoso Giga, que Giga, é um gente desses, finíssima. que é um desses que foi de estagiário a diretor em pouco tempo. E um desses que está como head de uma empresa de distribuição no... O Giga não está mais lá? Não, já saiu há algum tempo já. Ele foi para a Globo e agora ele está numa outra empresa. Mas ele descobriu porque ele tinha, acho que, uma prima que morava no Sul e que conhecia esse garoto, que era super talentoso e tinha algumas coisas, na época era MySpace, aí tinha coisa dele no MySpace e tal. E o cara realmente, parecia, tinha umas composições boas dele. Então vamos bater papo, aí o Gui começa a falar com ele online, assim, qualquer chat da época de 2008. E foi conversando, batendo papo, até que trouxe ele pro Rio. Ele foi produzir um álbum aqui, produziu um álbum só de música em inglês, músicas muito boas, de uma pegada comercial, popular, radiofônica muito grande, e emplacou um monte de música em trilha sonora de Globo. Emplacou um monte de música, porque as músicas eram muito boas. Então, no primeiro disco dele, tem umas 4 ou 5 músicas que entraram em novelas ou programas da TV. Mas aquela não era a realidade do Thiago. O que o Thiago queria era fazer um rock... Rock é uma palavra, talvez dê a impressão errada. Ele queria fazer uma música em inglês, meio indie, bem lixada, baseada talvez em Radiohead, Beirute, umas coisas assim. Ele tá ouvindo folk também pra caramba, né? Não, isso naquela época, né? Isso naquela época. Isso lá era isso que ele queria fazer. E aí o segundo disco dele foi isso. Se você pega o segundo disco dele, é isso. É um disco lindo. Qual é? O Zesk? O segundo? Não, foi antes. Acho que não sei se é o Umbilical. Acho que é o... Esse eu não conheço. Pega depois. E é um disco super intimista, composições só dele também, intimista, tudo em inglês, arranjos lindíssimos. O disco é brilhante. No mercado lá fora, no mercado europeu, possivelmente teria conseguido um espaço muito legal, mas não é um negócio que ia rolar no Brasil. E a gente, ao mesmo tempo, a gente via, então é um pouco dessa conversa, a gente sabia, é isso que você quer, cara? Beleza, tamo contigo, mas agora, a hora que você quiser fazer alguma coisa diferente, a hora que você quiser fazer alguma coisa em português, porque para virar no Brasil vai ter que fazer coisa em português, se você quiser virar e ter esse trabalho mais conhecido, ser mais conhecido aqui, vai ter que ser português. Demorou uns 4, 5 anos para ele finalmente se ver preparado para fazer isso. E quando começou a fazer, fez isso de uma maneira brilhante. Então, a gente teve o caso da Marília, que foi o sucesso, da Maria Gadu, que foi o sucesso da Noite pro Dia, e o caso do Thiago, que demorou uns 4, 5 anos para ir de músicas de sucesso de um artista que ninguém sabia exatamente quem era, porque aquelas músicas, ninguém conseguia, naquele momento, ligar as músicas que estavam naqueles programas de TV para a imagem e para o nome do Thiago York. Ele foi disso a ser um dos artistas mais populares do Brasil, com as músicas que ele começou a fazer em português, especialmente no Troco Likes. O negócio demorou 5, 6, 7 anos. Foi um crossover absurdo, né?
E é muito legal ver que tem todos esses caminhos diferentes, sabe? Sim. Tem todos esses caminhos diferentes. E tem esse outro caminho do Silva. Silva é outra construção linda, né? Que é um passo de cada vez e que também. E que tá todo mundo, claro que sempre buscando o próximo passo e todo mundo num caminho criativo, legal enfim, a gente tá vocês têm um movimento ali de entrar no sertanejo na hora certa, que também é um boom, né? Ah, sim. Queria que você falasse um pouco dessa decisão, porque eu sei que impactou bastante, né? Foi essa parte, inclusive, ela nem começou, nem começou exatamente comigo. Eu tava ali ainda isso deve ter sido, acho que essa mudança, não é nem exatamente uma mudança, mas o começo da aposta no sertanejo, começou com alguns artistas que tiveram um sucesso moderado ali. Isso deve ter sido possivelmente 2008. É curioso porque acho que foi 2008. Então era o Léo Gani na direção da empresa, com algumas apostas de sertanejo, de artistas que apareceram na época. Os primeiros nomes que eu lembro que a gente trabalhou na época ali foram Hugo Peno e Gabriel, Rudy Robson, nomes que fizeram um sucesso naquele momento e depois não tiveram uma continuidade muito grande. E aí chegou lá um DVD de um menino super talentoso que tinha feito esse show em Campo Grande para sei lá quantas dezenas de mil pessoas, que ninguém fazia a menor ideia de quem era, mas em Campo Grande ele estava botando, sei lá, 15 mil pessoas na praça. E na época, de novo, não participei desse negócio, mas chegou lá, o pessoal viu e falou: caramba, que coisa incrível, o que está acontecendo aí, que esse cara é tão grande assim, ninguém tem a menor ideia de quem é aqui no Rio, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Vamos entender o que é isso, vamos apostar nisso, vamos ver. E era o Luan Santana. E o Luan foi provavelmente a grande virada de chave da Som Livre para entender que, olha, tem um Brasil bem grande aí que a gente não está enxergando. Tem um Brasil bem grande aí que o Rio e São Paulo não estão enxergando. Então vamos atrás desse negócio. O Luan foi um sucesso fenomenal e daí foi uma sequência gigante de coisas, né? Porque eu sempre falei que a Som Livre precisa ser e sempre tentou ser um espelho musical do Brasil. Aí as pessoas falam, Som Livre é sertaneja. Cara, não, Som Livre não é sertaneja. O Brasil é sertanejo. Às vezes a gente aqui no Leblon, e às vezes a gente com o nosso, como eu, com o meu background de rock, tenho dificuldade de enxergar isso, ou tinha dificuldade de enxergar isso, mas o Brasil é sertanejo. Então, se o Brasil é sertanejo, você tem dezenas de milhões de pessoas inicialmente fora do litoral, mas coisas que vieram chegando do centro-oeste para cá e pegaram Minas Gerais, interior de Minas, e chegaram em Belo Horizonte, pegaram o interior de São Paulo, chegaram na capital de São Paulo. O último lugar que foi conquistado foi o Rio de Janeiro, mas também foi. Aí você tem uma sequência, a nossa sequência foi isso, artistas que foram lançados por nós, e a única exceção aqui é o Jorge Mateus, que a gente já pegou encaminhado, mas ficou muito maior quando veio para nós. Então, tirando o Jorge Mateus, que já estava lançado por uma outra gravadora antes, a nossa sequência foi Luan Santana, Gustavo Lima, Michel Teló, não vou lembrar agora tudo na ordem, mas vamos lá, Henrique Juliano, Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, Zé Neto Cristiano, Cristiano Araújo, ainda teve assim, pra sair um pouquinho do sertanejo, Wesley Safadão, e certamente esqueci alguém que vai me xingar depois. Cara, mas é uma turma barra pesada. É muita gente, cara, é quase todo mundo. Chegou num ponto, uns 5, 6 anos atrás, que a gente tinha 7 ou 8 dos 10 maiores artistas do Brasil. É muita gente. Bom, espero que eu tenha falado do Maiara e Maraíza, porque eu não podia deixar de falar de jeito nenhum. É muita gente, cara. É muita gente. Desses, qual chegou menos desenvolvido pra vocês, assim?
Você sabe que a Bruna Campos veio aqui, foi muito legal que ela contou que eu falei, cara, como que o Luan... Porque eu acho que Meteoro da Paixão é editado com ela, né? A Bruna é lá de Campo Grande. E ela falou, cara, ele fazia show em escola. Aí você vê, né, as pessoas às vezes veem o sucesso de uma coisa e pré-julgam, e você fala, cara, essa galera trabalha muito, né? Pra caramba, pra caramba. Esses caras Trabalha são demais. muito trabalhadores, né? Trabalha demais, porque na verdade eu falei aqui de, sei lá, 8, 9 nomes, falei mais, mas esses nomes aqui que a gente tá falando e os que a gente sabe que fizeram um grande sucesso, a gente olha, cara, que nem jogador de futebol. Pra cada Neymar, tem uns 200 caras que estão aí trabalhando muito e não ganhando nada. É a mesma coisa. Então tem aí quando a gente vê não são todos esses, mas muitos desses nomes passaram muita dificuldade quando eram mais novos. Muitos desses nomes realmente assim, tiveram que ajudar a família, tiveram que tocar para ganhar dinheiro para ajudar a família. Muitos desses caras tocam desde que tinham 7, 8, 9 anos de idade, estavam cantando em bar para ganhar um dinheirinho. E não faziam isso para ganhar dinheiro, faziam isso porque eram apaixonados, sempre foram apaixonados por música. E aprenderam a cantar e tocar muito cedo e ralaram pra caramba. Ninguém teve vida fácil. E alguns tiveram a felicidade de atingir um sucesso enorme e ganhar muito dinheiro. Mas fácil não é, não. Você fácil como presidente ali, como você falou, um pouco solitário, o que você aprende com esses players de sertanejo? Que eles são muito agressivos, né? Eu tô tentando trazer o Vander aqui. Boa sorte. Não, mas é porque eu tenho muita curiosidade, porque aqui no Rio a gente não conversa muito com essas pessoas. Aí de repente tem os, tipo, Safadão, aí Barão da Pisadinha, fenômenos que eu não encontro na Barra, você não encontra, né? E eu tenho curiosidade mesmo. Falar, cara, me explica como que você pensou isso, como que vocês fazem, porque são anônimos pra mim, assim, eu não sei a cara dessas pessoas. O que você, ali olhando como parceiro comercial desses artistas, o que você aprende com eles, cara? Porque foi uma virada, eles deram uma virada mesmo. Foi. Né? Cara, eu acho que tem algumas coisas ali pra aprender com essas pessoas. Uma coisa é você entender o nível de profissionalismo com que todo mundo trabalha. É tudo muito... A qualidade do trabalho das pessoas é muito alta. Então, assim, os músicos tocam muito, a produção é muito profissional, é de muita qualidade, os escritórios são muito organizados e conseguiram fazer grande parte deles, uma boa parte deles conseguiu transformar um escritório que de início era só um escritório de venda de shows, conseguiram transformar em, cara, quase impérios. Coisas muito grandes, negócios muito grandes, cuidando de uma quantidade grande de artistas e conseguiram fazer uma coisa absolutamente eficiente de criar um ambiente em que os artistas conseguem colaborar entre si e, com isso, abrir oportunidades para novos artistas. Então, você ter, assim, quando é aquela coisa do sucesso puxa sucesso, você tem um artista de sucesso e você conseguir, de repente, usar, com o melhor dos sentidos, mas usar o sucesso desse para puxar o sucesso de um segundo, e por causa disso você constrói uma coisa que é maior para os dois, é um nível de planejamento e inteligência profissional, inteligência comercial de negócios, que é muito grande, sabe? É muito grande. E é um negócio que é óbvio que o sucesso dos artistas e o dinheiro que isso gerou facilita, mas é uma coisa que é difícil de ver em outros gêneros. E que a gente, assim, fica de alguma maneira também tentando e querendo fomentar para que isso chegue. Claro que de outras maneiras, mas também em outros gêneros. Chega em outros gêneros, né? Sim. Eu tô te perguntando isso porque agora a gente espero que esse vídeo também vai sair agora, vai ser vídeo daqui a 10 anos. Tem toda uma questão, né, de uma birra com o agronegócio e que gera um monte de discussões e polêmicas, mas se coloca muito essa coisa do agro como uma questão para justificar tudo, como se a gente não tivesse muito para aprender com eles. E é por isso que eu
a minha curiosidade e vontade real de entender mais dessa cena, é porque eu acho que a música que eu amo, eu que gostaria que ela tivesse mais relevância hoje. Eu acho que se todos os artistas de outros segmentos, em vez de falar assim, mas é porque o agro, não, fala, peraí, cara, tudo bem, tem um agro. Deixa eu entender. A gente teria vários segmentos que a gente ama voltando a ocupar mais espaço, porque eles são trabalhadores, né? Sim, mas deixa eu tentar dividir essa minha resposta em várias coisas sem ficar político demais ou sem ficar nada político, mas o Brasil chegou num momento em que tá tudo partido, né? Tá tudo partido, e aí parece que o sucesso de um implica necessariamente no fracasso de outro, e não é assim. Não é assim. Tem uma visão, eu tenho uma visão otimista disso hoje, que, aliás, é uma visão otimista, uma coisa que eu falo há muito tempo eu falo isso, e em algum momento até eu duvidei de mim mesmo, porque demorou a acontecer, mas agora eu tô bastante convicto disso. O Brasil é muito grande para ser dominado por um gênero só. E é claro que isso não vai continuar acontecendo. Eu falava isso muito tempo atrás e era difícil de enxergar de onde viria esses outros gêneros, de onde viriam esses outros gêneros, né? O sertanejo, por ser muito grande praticamente no país inteiro, ele dominou por muito tempo, quase que exclusivamente, todos os rankings digitais e todos os rankings de rádio. E aí teve uma época, uns anos atrás, que você começou a perceber uma outra entrada de uma música de funk ali no topo de ranking, mas raros artistas se criaram a partir dali mesmo, porque eram hits que não foram consistentes, ou de artistas que não conseguiram construir uma carreira um pouco mais sólida depois disso. Aconteceu... Alguns artistas de pop interessantes começaram a aparecer e botar um pezinho ali e se formar também como relevantes. Aí apareceu agora, especialmente durante a pandemia, um crescimento muito grande do piseiro. E aí a gente está vivendo um momento hoje, e isso é uma visão minha, eu tenho bastante clareza disso, eu tenho bastante convicção disso. O gênero que mais cresce no Brasil, o sertanejo, vai continuar muito grande do jeito que é, porque tem esse público dele que vai continuar existindo por décadas. Não, tem muito, mas o sertanejo vai acabar. Não vai acabar. O sertanejo vai continuar existindo por décadas do tamanho que tem hoje. O que vai acontecer tem um outro público que está crescendo, surgindo, aparecendo e que vai ser cada dia maior, que é o público da música urbana, em especial do rap. O rap, muito rapidamente, talvez já esse ano, na minha visão, vai ser o segundo maior gênero do Brasil. E eu acho que muito rapidamente e logo vai se transformar, talvez, vai ser do tamanho do sertanejo, pensando no país inteiro que a gente tem. E eu conversando com o Condzilla, né? Para mim tá sendo um privilégio, imagina, mais de 200 tem muito para sair ainda, mas mais de 200 papos, né? Bem mais. E você vê essa característica completamente diferente no trap, no rap, mas da coisa da colaboração, que tem muito a ver com o que aconteceu no sertanejo. Sim. E um entendimento ainda mais vanguarda do que está acontecendo agora, né? Que é a coisa de produzir. E os portais que se organizaram, né? Os canais que são mídias, né? Tipo Condzilla, que isso nem teve no sertanejo, mas que já foi reinventado no funk, que é o Condzilla ter a força de lançar um artista sem depender de uma rádio, e aquilo acaba se proliferando. E eu acho que tem uma coisa muito bacana que eu escutei também, que é a questão de ter o baile, né? Que é uma amostragem, os caras testam ali. Não. Então aquilo tem o baile, o cara bota ali, funcionou ali, o cara... Então, que a gente não tem esse problema no rock, onde eu vou testar uma banda, né? Não. Se você não tem o baile. Não. E o sertanejo testa, porque tem um cara que toca abrindo as festas. Então eu acho realmente que isso vai acontecer. E é incrível porque também é uma música que tá na periferia, né? Uma música periférica ocupando espaço que transforma a vida de muita gente, né, cara? Sim, muito. E tem um empreendedorismo nessa molecada, né? Total. E ao mesmo tempo, cara, tem uma coisa que... E aí é uma coisa que pra mim, me toca especialmente, que é saber o seguinte... O entretenimento e a diversão na música tá muito claro onde estão, e o papel do entretenimento e da diversão.
Mas uma coisa que parece ter desaparecido por um tempo da música consumida no Brasil, não produzida, mas da música consumida no Brasil, é o protesto. Cadê o protesto da música no Brasil? Ficou muito sumido por muito tempo. E hoje você consegue perceber claramente isso vindo do rap. E é claro que o rap hoje não é feito só de protesto. Aliás, os grandes artistas, os maiores sucessos de rap no Brasil nem são de protesto, mas tem um trabalho de rock de protesto muito, muito sério e muito relevante acontecendo. Eu pessoalmente, nem é artista nosso, mas eu pessoalmente vejo no Djonga uma das coisas mais importantes que acontece na música em termos políticos e sociais no Brasil dos últimos 10 anos, sabe? Aliás, assim, é uma coisa curiosa, assim, porque vou mudar radicalmente de assunto aqui, de tema aqui, mas são coisas que a importância social que eu vejo vindo da música. De um lado, o Djonga com todo o trabalho de protesto dele e antirracista dele, que é absolutamente essencial na situação que a gente está vivendo, e por outro lado, completamente diferente, isso devia estar na tua pauta, mas eu já vou encaminhar para lá, é o que aconteceu com a Marília nos últimos anos. O trabalho da Marília e o que a Marília Mendonça representou no Brasil nesses últimos anos, socialmente, culturalmente, artisticamente falando, eu acho que a gente só vai entender na dimensão certa daqui a uns anos, sabe? Daqui a um tempo. Porque, claro que depois da tragédia da morte dela, para todo mundo para pensar, e aí você vê, talvez uma das primeiras vezes, você vê grandes figuras da MPB elogiando uma super artista sertaneja, mas talvez, acredito que essa tragédia tenha só acelerado esse reconhecimento, que de qualquer maneira, acredito que ainda não tenha se estabelecido totalmente, sabe? Porque foi uma artista que mudou a vida, realmente mudou a vida de muita gente, sabe? Principalmente de muitas mulheres, né? Exatamente. Que se sentiram representadas ali. Até aquele momento não tinha, né? Exatamente. Porque é uma força de compositor e de artista absurda, né? Exatamente. Como que foi o case da Marília ali, que foi muito próximo de ti, né? Aconteceu ali dentro. O que você aprende daquele sucesso absurdo? Aonde você acha que a Som Livre foi determinante? Cara, a Marília foi curioso, assim, porque o sertanejo, obviamente, um gênero muito completamente masculino, né? muito avesso a mulheres. Claro que sempre tinha aquela exceção que comprovava a regra, né? com alguns sucessos pontuais aí antes, umas coisas relativamente rápidas, algumas nem tão rápidas, mas enfim. A gente vinha numa sequência de muitos anos, assim, com os grandes artistas sendo só homens. E eu lembro de ter tido essa conversa com o Vander um dia e dizer: Vander, alguma artista sertaneja vai aparecer alguma hora, porque não dá para ser assim. Na história da música, de qualquer gênero que você imaginar, nunca houve, é difícil, né, que nunca houve a concentração em artistas homens, aconteceu várias vezes, mas assim, essa falta de artistas femininos relevantes num gênero popular como o sertanejo é muito incomum. Vai acontecer alguma coisa, vamos buscar aí alguém, busca aí alguém. E ele já tinha, na verdade, Marília lá com ele, que não tinha lançado ainda, já vinha trabalhando como compositora com ele, mas ele já tinha lá um projeto de artístico para ela. Aí me falou da Marília, e ao mesmo tempo foi atrás também de uma dupla e achou a Maiara Maraíza. E foram as duas juntas, né? As duas juntas. Ele que achou. Sim. Quer dizer, cara, essas coisas são curiosas, né? Primeira vez que eu vi Maiara e Maraíza foi o Jorge, do Jorge Mateus, que me levou para ver um show delas, dizendo: olha, essas artistas, acredito muito nessas artistas aqui. E eu vi, de verdade, elas no palco pareciam muito, muito boas, tinham um repertório muito bacana e tal. Mas o Jorge não tinha nenhum envolvimento profissional ali, só estava realmente ajudando porque gostava delas e tudo. E não tinha nenhum empresário na época interessado. E o único motivo para não ter nenhum empresário interessado na época é porque ninguém acreditava em mulher no sertanejo. E aí o Vander pegou justamente a Maiara Maraíza.
E pra gravadora é importante quando o artista chega com um empresário que você sabe que sim, vai trabalhar junto, né? Claro. Acho que isso é uma coisa importante de se dizer, sem né? sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Esse trabalho de gravadora junto com o empresário é absolutamente essencial. A gravadora sozinha não consegue trabalhar. Muitas vezes a gente até hoje às vezes acontece a gente ter um artista em que a gente acredita demais artisticamente, sabe que o trabalho está tudo certo, o trabalho musical está tudo certo, mas a gente percebe que falta aquele trabalho do empresário do outro lado. E às vezes vocês vão atrás desse empresário? A gente tenta. Nem sempre a gente consegue, mas a gente já tentou algumas vezes, a gente já conseguiu algumas vezes, já não conseguiu outras vezes. Mas isso é absolutamente essencial. Achar que a gravadora vai fazer sozinho. E o Vander, por um acaso, como outros conglomerados, como você falou, tem uma estrutura grande, né? Então, Sim. na hora que soma com a inteligência de uma gravadora e as relações comerciais, dá pra fazer realmente um estrondo, né? Não, sem dúvida. Vem cá, você entra na indústria da música no momento de pessimismo total, né? Me conta como que foi a volta da felicidade mesmo, né? Porque eu me lembro, cara, quando eu fui numa reunião sobre o dueto do Renato Russo que eu produzi, que era o Castelo Branco e o Paulo Junqueiro lá na Yamai, que diz o Castelo Branco que era assim, era uma tristeza, né? Tipo, a indústria no pior momento. Aí, de repente, Spotify, a coisa começa a crescer, os catálogos valendo uma fortuna. Como que foi pra ti, cara, viver essa transição? Eu não vivi o momento de tristeza porque... Você não tinha referência, né? Eu não tinha nenhuma referência. Aliás, se o mercado não tivesse entrado em crise, eu não teria tido a minha oportunidade de entrar no mercado. Isso é porque importante. ninguém ia largar ninguém ia largar os seus lugares. Então, o que abriu esse espaço para eu entrar foi exatamente a crise. Eu entrei no auge da crise. Então, na verdade, para mim, foram 15 anos de boas notícias. Foi tudo que eu tive. Agora... É verdade, você só teve boa notícia. Só. Porque só foi melhorando, né? Mas que não quer dizer que foi tudo fácil, não. Assim, foi bem estressante em vários momentos, assim, foi muito duro. Mas só tive boas notícias. E, cara, mas assim, mais até do que perceber o mercado crescendo, assim, o que dá prazer de verdade, isso é que faz diferença, é a história de ter prazer, é ver as coisas acontecendo pro artista e ver a música do artista atingindo o coração e o gogó das pessoas, sabe? Eu lembro assim, a primeira vez que a Maria Gadu, a gente fazia show dela para 50 pessoas no Cinematheque, e aí toda semana a gente botava lá, de vez em quando aparecia o Milton Nascimento, acho que uma vez ele foi, a gente falou, nossa, o Milton Nascimento tá aqui, que incrível e tal. E aí corta para um show você falou da MPB, da Rádio MPB FM, na Fundação Progresso, com, sei lá, 10 mil pessoas cantando todas as músicas da Maria Gadu. É um negócio impressionante, cara, o que aconteceu aqui? E ela era uma artista... Tinha artistas maiores, mais consagrados com aquele show, mas o show dela foi a grande catarse do festival. Ver o Thiago York no mesmo lugar, vários anos depois, cantando só voz e violão, e todo mundo, assim, hipnotizado por ele, nossa, olha o que aconteceu com o Thiago York, que eu levei pra São Januário pra ver Vasco e Goiás comigo, 0-0. Você vascaíno, né? Eu trouxe até o Juninho Pernambucano aqui pra botar do lado. Só pra contrapor. Tadinho, Juninho Pernambucano ficou preso na minha mochila. O Henrique e Juliano, primeira vez que a gente foi ver a gravação do DVD do Henrique e Juliano primeira vez não, a vez que nós vimos a gravação do DVD do Henrique e Juliano no estádio Mané Garrincha em Brasília, era um negócio de maluco, caramba, olha o que tá acontecendo com esses caras. Então tem alguns momentos assim de revelação, de perceber que você tá vivendo a história da música no Brasil, que dá uma satisfação que é muito grande, sabe? Quando você perceber o sonho do artista sendo realizado, porque, de novo, a maioria dos artistas não tem o seu sonho realizado, ou não esse sonho com essa grandiosidade toda. E você conseguir viver isso de alguma maneira, participar disso, dá uma satisfação tremenda. E você achava que era impossível trabalhar sendo feliz, né? Exatamente, cara, exatamente. Por isso que a história é boa. Isso é muito legal, né, cara? Vem cá, curiosidades minhas, tá? Nesse momento que a indústria tá vivendo um momento incrível, assim,
Como que mudou para você a gestão? Porque você entra ali no momento que as coisas estão começando a subir, mas agora a gente tem uma indústria realmente potente, né? Pô, a gente teve agora a Luísa Sonza, contrato, valores altos voltando a estar na mesa e compras de conteúdo. Como que é o Marcelo numa indústria rica, promissora? Para onde você está olhando? O que você está vislumbrando, assim? Cara, eu acho que talvez, às vezes eu tenho a impressão de que muda muito pouco, sabe? O nosso dia a dia, eu não sei se mudou tanto assim, não. Acho que o que muda é o tamanho do artista com que a gente está trabalhando hoje, o que muda é o tamanho do mercado, o que muda eventualmente não, o que certamente muda é o tamanho da equipe. Os parceiros, né? Entraram os DSPs nessa história. Né? Mas a forma o conceito do que tem que ser feito é mais ou menos o mesmo, assim, de entender qual é a obra do artista, de entender quem é o artista, de saber qual é a melhor maneira de trabalhar com ele. E é óbvio que muda sim, os canais de distribuição mudam, o tempo todo mudam, né? Aparece um depois do outro, ainda que você tenha lá o Spotify como principal canal de distribuição junto com o YouTube, há algum tempo já assim, de repente aparece o TikTok, que é super relevante, você precisa se preocupar de alguma maneira com o TikTok, e saber que cada uma dessas coisas tem o seu espaço, né? Então, talvez, cara, eu acho que a grande mudança no final das contas não sei, mas vou te falar que talvez a grande mudança real desses últimos anos tenha sido o surgimento das distribuidoras, porque que eu assim, considero uma grande notícia para o mercado, uma grande notícia para os artistas, porque os artistas hoje, qualquer artista hoje que quiser lançar a sua música consegue lançar através de uma distribuidora. E é uma coisa que um tempo atrás não era possível. Não? Até pouco tempo atrás se uma gravadora não quisesse lançar o teu trabalho, você estava ferrado, você não ia conseguir fazer. Né? Na época do físico, você tinha que se virar, arrumar uma distribuidora física, que botasse seus CDs na loja. E era bem complicado, lojas. Você tinha a Tratória, a Microservice ali, né, naquele momento. Não era fácil. Não era. E agora no digital, assim, tá livre e tudo mais. E acaba que... E o que eu acho mais legal disso é que isso, na verdade, começa a exigir de nós que a gente mostre qual é, de fato, o valor do nosso trabalho. Por que o valor do nosso trabalho é importante? E essa é uma discussão ótima de ter, porque a gente tem bastante argumento, nós temos bastante argumento sobre isso, e olhando o cenário geral, você percebe que tem um espaço muito grande para distribuidoras, tem um espaço muito grande para gravadoras, e dependendo da realidade de cada artista, a opção da gravadora vai ser melhor, a opção da distribuidora vai ser melhor. Historicamente, assim, foi curioso, assim, eu que antes de vir para cá, fui ver algumas entrevistas que você fez aqui, eu vi uma entrevista sua com D2. Aí, no meio dessa entrevista, ele fala, o contrato da distribuidora é muito melhor. Eu falei, não, isso eu vou falar com o Clemente. O contrato da distribuidora não é muito melhor, é um contrato diferente. Um contrato diferente que oferece algumas coisas e o contrato da gravadora oferece outras coisas. Por que eu acredito na gravadora hoje? E essa é uma conversa ótima, porque a gente precisa, de fato, mostrar isso. Eu acredito que essa equipe que a gente tem, que é uma equipe de mais de 100 pessoas que está ali disponível para o artista em diversas áreas, marketing artístico, direitos, shows, essa equipe digital, essa equipe é uma equipe que trabalha e tem uma experiência tão grande nesse negócio e consegue oferecer um valor real para o artista, que se ele quiser estar aqui, ele vai ter uma entrega muito grande. Você vê que não é por acaso que a grande maioria dos maiores artistas do Brasil está em gravadora e está escolhendo estar em gravadora. Você tem algumas exceções de artistas que preferiram distribuidores e são grandes, que ficaram grandes lá. Historicamente, se você for buscar qual foi o artista grande que foi desenvolvido por uma distribuidora ou dentro de uma distribuidora, você vai ter muita dificuldade de achar algum artista entre os maiores do Brasil que tenha surgido ali. Você tem artistas incríveis
que apareceram em distribuidoras, que estão ali em distribuidoras, e vários desses artistas, inclusive, hoje, eles já começam a entender que, olha, talvez seja o momento da gente pensar em ter um trabalho de gravadora. Talvez seja o momento da gente começar a trabalhar com uma equipe que consiga nos ajudar com marketing, que consiga nos ajudar com promoção, que consiga nos ajudar com planejamento de carreira. Então, essa eu acho que é a grande transformação no meu ponto de vista. O cenário ter ficado mais competitivo, a gente ser forçado a mostrar melhor o nosso trabalho e trabalhar que um artista melhor. vai optar por vocês, né? Isso é ótimo, porque isso é ótimo. Mostrar para ele que, olha, isso faz diferença para você estar aqui. E se você está aqui porque você quer estar aqui, não é porque você precisa estar aqui. Você está aqui porque você optou por estar aqui. O Paulo Junqueira falou exatamente isso. Ele falou, cara, quando o Matue vem pra Sony, né, com o selo dele, é porque ele entende que da onde ele tá, talvez ele não consiga passar. Claro. E aí são as relações comerciais, é uma equipe robusta que vai fazer com que esse alargamento possa acontecer, né? E tem um negócio que é muito bacana, o exemplo do Matue é bom, como também o Felipe Ret, que a gente tá às vésperas aí de lançar um super produto do Felipe Ret agora. Eu adoro o Felipe Ret, cara. Eu não tenho a menor dúvida aí, você anota aí. Tipo, traz ele aqui, cara, porque a gente fez um papo no canal com a câmera ruim, lá no coma, e a gente trocando uma ideia, mas tudo errado, sabe? E eu acho ele incrível, assim. E depois você vai, daqui a dia 16, você vai ter a oportunidade de ouvir o produto, ele vai entender o que eu tô falando. É um super álbum. Vai ser lançado agora e vai fazer o maior barulho. No rap estavam os artistas, talvez, que tinham o maior receio de entrar em gravadora. E super compreensível. Porque era uma coisa do tipo, caramba, eu cheguei até onde eu cheguei sozinho. Por que eu vou trazer uma gravadora para trabalhar comigo? Então, assim, é legal que o cara possa ter esse questionamento e é legal que o cara possa fazer essa reflexão para não ir para gravadora porque é a única maneira dele fazer sucesso. Não, ir para gravadora porque ele acredita que aquela é a melhor maneira dele fazer sucesso. E aí você tem o caso do Matue, que tá na Sony, você tem o caso do Red, que tá com a gente, tem inúmeros outros artistas que você vai ver começando a aparecer em gravadoras. Eu acho que você vai começar a ver a cada dia mais artistas querendo sair de distribuidoras para ter esse tipo de atenção, esse tipo de cuidado, esse tipo de investimento nas gravadoras. E ao mesmo tempo pode ser que tenha o caminho inverso também. E de novo, essa disponibilidade, diversidade de opções é muito saudável para o mercado hoje. Você falou sobre... o Brasil é muito grande para ser ocupado por um único estilo. Eu acho que o nosso mercado hoje é muito diverso para tudo poder coexistir, né? Acho que o caminho é a coexistência mesmo, né? Claro. Dos players, dos segmentos, dos nichos se organizarem. Eu olho muito pro que está acontecendo no rap e no trap, mesmo de longe, e aí eu olho pro sertanejo, eu vejo que a cooperação é uma coisa, mesmo que tem os egos, tem tudo, a galera consegue se organizar, né? E eu acho que esses canais como Condzilla e a forma como já nasce a Pineapple e etc., os núcleos que juntam com uma gravadora para fazer um trabalho também se organizaram, né? Sim. Então, eu falo muito isso para meus amigos que são do rock, da MPB, eu falo, cara, olha pro entorno e tira lições disso, porque é possível, nunca foi tão possível, né? Hoje um artista subiu uma música. E eu sou filho de um cara que é do mercado financeiro, né? E eu me lembro quando eu vi o Suco do Bem, logo no início, eu falei, porra, tem que entrar disso. Eu falei, pra que? Eu não entendo, sacou? Eu prefiro ter ação da Ambev, uma hora a merda vai subir, eu compro. E é o que acontece, na verdade, né? Tipo, na cabeça deles, pra que eu vou ter uma cerveja especial? Eu espero uma aparecer, a Ambev vai comprar e eu tenho ação da Ambev. Eu acho que as gravadoras vão ter um pouco esse lugar de tipo, os artistas vão se desenvolver nas distribuidoras, eles vão, e aí eu vou olhar e falar, opa, vem cá. Ou vice-versa, ou o artista falar assim, pô, aqui eu não consigo entrar em todos os supermercados, eu vou precisar de uma gravadora, né? No caso do Suco ainda tem a coisa da prateleira, que não é mais uma dificuldade do nosso mercado, né? Mas eu acho que a prateleira ela existe, que é a parceria da gravadora com as DSPs, que é o tal do destaque. Sim. É como que você consegue sentar com o YouTube e conseguir um destaque. Então acho que o trabalho ele ainda é muito importante. Eu acho que ele vai existir, mas eu acho que cada vez mais vai ser difícil uma gravadora pegar uma coisa do zero, sem empresário, sem nada. É complicado, né?
no mundo de hoje, assim. Zero, sem empresário, sem zero mesmo, de verdade, eu acho realmente difícil. Mas acontece. Talvez você tenha algumas boas notícias aí daqui a uns meses, quem sabe um ano, de alguns exemplos desses de coisas que chegaram a gente no zero. fazendo. Mas não é, de fato, vai ser exceção. Eu acho que faz mais sentido que seja também, né? Porque se eu estivesse na tua posição, eu ia olhar se essa pessoa é empreendedora, o quão ela trabalha de maneira efetiva, como que ela se organiza com a cena que ela tá no entorno, né? Eu acho que tudo isso vai ser definitivo para um artista ser bem sucedido e se manter bem sucedido. Um dia eu tava conversando com uma pessoa que falou uma coisa muito, muito legal. Eu acho que tem um tanto de exagero nisso, mas o conceito é bom. Ele falou o seguinte: olha, isso é uma pessoa do mercado. Eu não quero ser. Eu não sou artístico. Eu não quero ser artístico, não. Porque, na verdade, pra mim não interessa se a música é boa, se a música. Quem resolve isso pra mim, o meu artístico é o algoritmo. Eu entro na rede social, seja o TikTok, seja o Instagram, seja o que for, e eu vejo se a publicação desse artista tá engajando as pessoas. Porque se tá engajando, eu não sei por que é. Pode ser que ele botou uma roupa da cor certa, pode ser que ele cortou o cabelo na hora certa, pode ser que ele fez o povo, pode ser a música, pode ser qualquer coisa. É um conjunto de coisas que eu não consigo ler e que o algoritmo consegue ler. Então, se o cara tá tendo aquele nível de engajamento lá no comecinho e eu consigo identificar ele lá no começo, esse é o artista que eu vou pegar. Isso são palavras dele que, de novo, eu acho que tem um grau de exagero grande, mas faz muito sentido para a realidade que a gente tem hoje. É uma amostragem maravilhosa que a gente não tinha, né? Eu acho que o poder de teste, né, hoje, que pode ser feito de diversas formas, cara. Porra, imagina, cara, 30 anos atrás era na intuição mesmo, cara, porque né? você vê um negócio assim, que aí de vez em quando alguém, olha, pô, dá uma olhada nesse artista aqui, o que você acha desse artista aqui? Aí você vai olhar de uma maneira ou de outra, pô, você pega pra olhar, aí você percebe que tem uns vídeos publicados ali há um tempo e tem, sei lá, os vídeos têm 100 views, 200 views. Alguma coisa não tá funcionando antes de você ouvir a música, sabe? Alguma coisa não tá funcionando pra esse vídeo tá aqui há tanto tempo e não tem interessado as pessoas. Deixa eu ver se é a música. Aí você vê, às vezes é a música, às vezes é alguma outra coisa. Às vezes é a própria constância de você não estar fazendo. Exatamente. Então tem alguma coisa ali que já é uma informação inicial que você pega daquilo. Né? Porque, cara, é meio que isso é a versão virtual do palco. Do artista que faz show toda hora. E tem alguma coisa que deve estar acontecendo se o cara tá fazendo show toda hora e o público não sai ali dos mesmos 15 do barzinho todo dia. Se consistentemente o cara tá fazendo aquilo há um tempão e aquilo não tá crescendo, não tá rolando um boca a boca, é porque tá faltando alguma coisa. Não é necessariamente que o artista é ruim. Talvez esteja faltando uma música, um repertório melhor, talvez esteja faltando um trabalho de comunicação melhor, não sei. Às vezes o empreendedorismo mesmo de conseguir olhar com mais... olhar de forma mais estratégica a cena, né? Eu gosto muito, você falou do Thiago, acho que o Thiago com o Simas, ele fizeram um trabalho brilhante, né? De construção, de ir até as pessoas, de entender que aquela audiência de 300, 400 pessoas, se ele estivesse nesses teatros, poderia amplificar e transformar em 800 e 1000. Eu acho esses cases, eu amo o Rubel, né? Sou fãzaço do Rubel. Acho que ele também tá construindo uma história... No caso dele é bem legal, sim. Muito linda, né, cara? E muito íntegra. Então acho que o mais bacana hoje é que dá pra você ser um Rubel e dá pra você ser um Anitta. A gente tem de A a Z, né, cara? Como que você quer, quem é o parceiro certo pro teu sonho, né? E que as expectativas estejam aliadas entre o teu sócio, né? Exatamente. Então eu acho que... Eu olho pro mercado de hoje com muita, sei lá, com muito otimismo mesmo. Concordo, totalmente. Vem cá, eu queria entender, porque o uso do calhau ali na Som Livre, em algum ponto, vira estratégico e muito bem feito, né? Essa decisão foi tomada naquele uso daquela forma em que momento? Porque eu, como vou pra Búzios a vida inteira, aquela merda sempre ficava vazia. E era horrível, porque era parabólica. Todo mundo na Arraial do Cabo, todo mundo que tinha casa em vários outros lugares.
Aí, de repente, virou um ponto de anúncio, né? Eu falei, pô, porque a galera que mora aqui no Leblon ou na Grande Cidade não sabe o que é o Calhau, mas o Calhau, pra quem tá no campo, ou cara, de repente aquilo começou a ser ocupado de uma forma muito efetiva. Aonde é que muda isso, cara? A grande mudança é no momento em que a Som Livre começa a entender que vai precisar fazer um elenco. Porque, lembrando, né, Som Livre era uma empresa de trilha sonora, de compilação. Uma empresa de trilha sonora e compilação, naturalmente, não vai sobreviver no digital. Não faz o menor sentido. Né, você não vai comprar, porque a grande parte das trilhas, as trilhas e compilações eram formadas, na sua grande maioria, de fonogramas, músicas que não eram próprias da Som Livre, eram licenciadas de outras gravadoras. Então aí, no momento que você percebe, olha, preciso de um elenco, porque para sobreviver no digital eu preciso de um elenco, aí você começa a ter, como eu te falei, chega Luan Santana, em seguida você tem na época ali, a gente tinha, talvez ali tenha sido os grandes nomes da época, Galinha Pintadinha, Luan Santana, Maria Gadu, de gêneros completamente diferentes, Padre Fábio de Mello, os grandes vendedores de um determinado momento na Som Livre. Cada um falando com um público completamente diferente, cada um com uma lógica completamente diferente. E aí você vê, tá bom, esses são grandes conteúdos com um potencial enorme de atingir um público enorme. Qual é a decisão lógica de divulgar isso aqui? É usar a mídia da Globo. Então tem o que você está chamando de calhau, que na verdade são esses espaços comerciais disponíveis no sinal de parabólica no interior do Brasil, que tem no Brasil inteiro. Virou naturalmente um outlet ali, um meio natural de divulgar esses produtos. Então, uma decisão acho que meio inteligente, mas meio óbvia também, né? Porque era um espaço que era divulgado, que era usado para comunicação de trilhas sonoras, que vendiam muito e pararam de vender. No momento que pararam de vender, assim, era um espaço que por uma época nem podia divulgar trilha sonora, então tinha algumas coletâneas que a empresa fazia, específicas para vender ali e tal. Mas no momento que a empresa começa a investir pesadamente em elenco, porque sabe que precisa ter elenco, você precisa usar aquele canhão de comunicação. E era uma força absurda, né? Muito grande. Em Búzios era tipo, tem uma hora da noite, madrugada, que entrava direto. Aí depois a gente passou, muitos anos só tinha parabólica, né? Se você acha que é assim em Búzios, imagina no resto do Brasil, né? Do interior do Nordeste, interior da região Norte, do Centro-Oeste, muito grande no Brasil inteiro. É uma loucura, né? Ó, a Ampulheta eu tenho usado eu sei o tempo que tem aqui, meio de já acostumar a olhar para ela. Uma coisa que eu achei muito interessante da Som Livre é a coisa dos festivais que vocês passaram a ser sócios, né? Ou fazerem produto. Eu queria entender como que isso funciona, porque eu acho que foi um modelo de negócio muito mais interessante do que o 360 que foi pensado no iniciozinho, né? Da indústria. Me conta um pouco como que funciona. Então, isso começou também, a ideia de entrar em shows também começou ali lá atrás, nessa época ali de novos negócios ali, em 2008 ali, que a gente percebeu, olha, vamos entrar em show de alguma maneira. Como é que a gente vai entrar em show? E aí começamos a desenhar vários formatos diferentes. A primeira coisa vamos de alguma maneira colocar também nos contratos artísticos algum tipo de direito de shows. E aí, aos poucos, vamos entender como é que a gente vai usar esses direitos. Porque nosso objetivo ali nunca foi pegar datas de shows de artistas e vender para concorrer com o empresário, porque isso sempre seria um problema, nunca seria uma coisa boa. Então, com o tempo, a gente foi vendo que festivais, criação de marcas e de festivais seria uma boa forma de usar essas datas que a gente tinha por contrato. E o grande caso de sucesso disso é o Festeja, né? Que é uma marca 100% da Som Livre, que virou um festival muito grande no Brasil. E depois disso a gente testou também, tem algumas outras marcas que a gente teve e testou e continua fazendo também ligadas a outros gêneros, como Samba Demais, também um evento também proprietário nosso, que a gente está nesse segmento de samba e pagode, que a gente está indo atrás, a gente está
desenvolvendo coisas bacanas também no rap, que também é de novo, não só na música digital, mas nos eventos em geral, uma coisa que está crescendo bastante. E então é um complemento do nosso negócio. Nosso negócio principal e vai continuar sendo a música gravada, que hoje é nesse formato digital, mas shows através de festivais especialmente é um bom complemento. E aliás, o Festeja, por exemplo, numa época que a gente teve parceria com o próprio Vander e a Workshow, o Festeja foi fundamental no desenvolvimento dos artistas que a gente fez junto, sabe? Os artistas que a gente fez junto com o Workshow, a partir do Henrique Juliano, depois Marília Mendonça, Mário Maraíza, Zé Neto Cristiano, o Festeja foi uma ferramenta importantíssima de desenvolvimento desses artistas. Então, essa foi sempre um pouco a lógica, e também uma forma de uma plataforma onde a gente buscaria patrocínios de marcas para também trazer um dinheiro de uma outra frente. Eu achei isso muito interessante, porque a Day One, eu acho que no modelo que surgiu, mostrou que dava errado a gravadora ser o empresário, né? E eles mesmos foram ajustando o modelo. E aí vocês surgem com algo que também tem um pouco a inspiração do Vila Mix, essa coisa que é você ser o evento, e o evento hoje é uma coisa de lifestyle, né? Sim. Então quando um evento desse se consolida mesmo, ele vai ficar ali por muitos anos, né? E aí você tem uma plataforma de lançar coisas novas também, né? Sim, é verdade. É bem por aí mesmo. E também é isso, a gente nunca quis ocupar esse papel do empresário, não, porque a gente não sabe fazer isso, e acho que realmente é importante a gente ter um empresário do nosso lado para trabalhar junto com a gente. Vem cá, Sony compra som livre e mantém as operações, né? Que é algo meio que inédito, né? Acho que sim. Me conta como está sendo esse momento. Você passa a ter um patrão, que é da música, como você falou. O que muda de desafio? Qual é a tua meta ali? Como que isso acontece? Tá tudo muito recente, né? Assim, a gente, desde... É um assunto que a gente está vivendo, a gente começou a viver, sei lá, em meio de 2020, quase 2 anos já, desde que a Globo decidiu vender a Som Livre. Passamos por várias etapas diferentes, uma montanha-russa de emoções, assim, de todo tipo. E agora faz 3 meses, hoje é dia 2, faltam 2 dias para completar 3 meses que o CAD finalmente aprovou a venda. Então é tudo muito recente, mas as percepções iniciais são muito boas, porque é isso, ter um chefe com quem eu consigo trocar ideia, com quem eu consigo aprender, com quem eu consigo discutir tendências e ouvir opiniões artísticas, e não só um chefe, mas ter pares, um monte de pares extremamente inteligentes, experientes, competentes em diversos países da América Latina, Ibéria, que é essa região que é da Sony onde eu tô posicionado. E é simplesmente viver isso com essas pessoas. A gente acabou de chegar agora, poucas semanas atrás, de uma conferência que o Afro Verde faz sempre da região dele, e ali conviver com o pessoal do México, com o pessoal de US Latin, com o pessoal de Portugal, Espanha, de Argentina, Colômbia, é absolutamente uma troca rica demais, e que mostra pra gente a quantidade de coisa que a gente pode fazer junto, sabe? Tem um cenário, uma cena aí de música latina acontecendo que é muito interessante, tanto no lado popular quanto no lado de cantautores. O trabalho de cantautores feito especialmente pelo pessoal da Espanha é genial, com, sabe, Setangana, Rosalía, agora Guitarra Rica de la Fuentes, que é um nome novo que eles estão fazendo. Ao mesmo tempo tem um rapper vindo da Sony Argentina, Rosalía sensacional, é incrível, que é o Trueno. Rosalía é incrível. Então tem tanta gente boa, sabe? E ao mesmo tempo, o Residente ali também dentro da Sony, conviver com essas pessoas, direta ou indiretamente. Eu, com, sei lá, 1 mês e pouco de Sony, eu tava trocando ideia com o Residente, falando para ele como eu acho que é importante uma coisa parecida com o que ele tá fazendo aqui no Brasil.
Então, assim, é absolutamente diferente. É tratar com pessoas que entendem exatamente o que você está fazendo, tratar de pessoas que apoiam o que você está fazendo, que estão... E, aliás, a sensação... É que o teu patrão tem o mesmo core business, né? Total. E não só isso, mas uma sensação real de que tá todo mundo de braços abertos para receber a gente e pronto para fazer isso acontecer da melhor maneira, sabe? As pessoas todas com quem a gente tem conversado, com que eu tenho conversado, da equipe do Afro e também com o pessoal de Nova York, é todo mundo com muita boa vontade de fazer isso acontecer. A forma como a gente foi acolhido pela Sony desde antes da compra, a gente fez apresentações corporativas da Som Livre para todas as empresas e tal. O tratamento que a gente recebeu da Sony e a participação do próprio Rob Stringer, o CEO mundial da Sony, que, sabe, me chamou para me dizer, antes de comprar, me chamou para dizer, olha, eu quero deixar a Som Livre como uma operação independente. Se vocês quiserem, pode botar isso em contrato, não sei o que e tal, mas se a gente comprar, vai ser desse jeito. Ele, assim, garantiu que isso aconteceria desde o primeiro momento. Então, deu uma confiança pra gente e foi muito, muito bom, até pra nossa autoestima, numa época que a gente estava precisando de um pouquinho de massagem na autoestima, sabe? E eu imaginando você falando lá no início da solidão, né, da presidência ali, que você fica numa posição de não poder, né, ser simplesmente natural no teu dia a dia, né? No caso da Som Livre sendo da Globo, realmente não tem a troca artística desse teu parceiro hoje que tá aqui em cima, que tá no mesmo core business que você, né? Não, é importante dizer o seguinte também, assim... E partes do mundo inteiro, né? Mas não posso também deixar de dizer o seguinte, sem a Globo, a Som Livre não teria sido o que é. Eu tenho a convicção absoluta de que a Som Livre foi criada ali em 69, estamos prestes a fazer 53 anos, tenho convicção absoluta que nos primeiros 50 anos de vida, o melhor chefe, o melhor empresa parente que eu poderia ter era a Globo. Bom, que a Som Livre poderia ter, porque eu não estou nem perto desses 50 anos. Mas, da mesma maneira que a Globo foi o melhor lugar para a Som Livre ver os primeiros 50 anos, eu tenho a convicção de que a Sony é o melhor lugar para ver os próximos 50 anos. E vale muito a pena dizer que, apesar de eu nunca ter... de eu não estar... na nossa época de Globo, naturalmente a gente não estava na empresa que tinha o mesmo core que o nosso core, a gente teve um apoio da Globo por muito tempo muito grande. Desde os acionistas, que sempre, a mim, sempre deram um apoio absolutamente incondicional no que a gente estava fazendo, até várias pessoas na operação mesmo, que sempre foram muito abertas para o que a gente quis fazer, sabe? Então, assim, não tenho queixas dessa época de Globo, não. Pelo contrário, se não fosse a Globo, a gente não teria chegado do tamanho que a gente chegou. Pô, que legal, cara. Que legal te receber aqui, escutar tudo isso, viu? Bom, cara. Bons desafios pela frente, né? Muitos. É bom lembrar um pouquinho dessas coisas todas. Né? Obrigado por ter vindo aqui. Nada, cara. Bom. Agradecer ao BC mais uma vez aí por estar comigo nessa jornada. Obrigado, BC. Obrigado, Marcelo. E a casa aqui também tá aberta para artistas pequenos, médios, grandes, quem você quiser trazer aqui. Fechado. Tá? Para falar, sei lá, sobre a carreira, né? Bom. Eu acho que os espaços hoje é tudo muito... eu acho que aqui, sei lá, sentar com o artista e ele mostrar o lado mais íntimo dele, a história, a trajetória, etc. Bora. Tá? Fechado. Obrigado. Obrigado a você, ótimo papo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!